tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos, muchachos e muchachas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. É isso aí, Jean. Começando 2023. Só diferente. Casa nova. Muito bom. Estúdio novo. Zerado. Antes de tudo, agradecer os irmãozinhos da EditaCast aí que nos receberam de braços abertos. Os caras serviu cerveja pra nós aqui, bicho. Cervejinha aqui rolando, coisa linda. Muito obrigado. Muito bom. Vou dizer novamente que é óbvio que é um episódio mais do que especial, mas antes de apresentar o nosso convidado e o nosso co-host hoje, já que o Caio tá minerando o Bitcoin, provavelmente lá no Alagoas. Exato. É isso que tá rolando? Parece que sim, velho. É um lugar bom pra fazer isso. Botar os painel solar lá. Painel solar, energia pra caralho. Exato. Será que a gente tem uma parte disso? Cara, conhecendo o Caio, não. Antes de apresentá-los, temos algumas obrigações, meu querido Camarão. Feliz 2023, meu amigo. Feliz 2023, eu digo pra você, @BeyondTheCavePDC. Onde nós Segue estamos? nós, tamo no Insta, tamo no Facebook, tamo no Orkut, tamo em todos os lugares. Orkut tem ainda? Orkut, Mirk, lembra do Mirk? Nossa, Mirk era bom. Tamo lá também? Tamo lá tudo, ICQ. Sinaleira, botãozeira, aperta o que tem que apertar. Aperta pra nós. Como? Aperta pra nós. Aperta pra nós. Isso. Muito obrigado. E além do @BeyondTheCavePDC, apoia.se/Beyond. É muito importante, cara. R$20 por mês, menos que Estapar, não é verdade? Opa. O que ganha? Algodão doce. Não, o que ganha menos que o algodão doce, desculpa. Tá Você ganha apoiando. camiseta. Pô. Você ganha o nosso respeito infindável por você ser um apoiador. Faz nosso. parte do grupo. Faz parte do grupo, acompanha ao vivo. Só coisa Valeu, boa. galera Só que tá coisa ao vivo boa. aí, ó. Muito obrigado. É nóis. Lá no nosso querido PL. Então, quem quiser ver ao vivo, Ixi. além daqui, tá no bar do nosso Lima. amigo PLzão. Paulo Só Lima. aparecer lá, cerveja isso aí. boa, coisa linda. Muito obrigado vocês, certo? É isso aí. Quem temos hoje? Putz, grila. Doutor Sérgio Tadeu, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, doutor em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP aqui do lado e MBA em Administração Hospitalar e Gestão em Saúde pela gloriosa FMABC. Deu uma passadinha ali também, entendeu? isso aí. Atualmente Isso é aí. coordenador da Unidade de Neurocirurgia Vascular do Hospital de Transplante do Estado de São Paulo, doutor Euriclides de Jesus Erbini. Quem não conhece tá por fora aí. Isso aí, Google é ele. E além disso é coordenador de alguns serviços verticalizados na saúde suplementar aqui também em São Paulo. A criança foi faixa preta de judô e foi, olha lá, coisa linda. E foi tricampeão da Intermédio no esporte. Então, muito obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui conversar com a gente essa noite. A gente fica muito agradecido. É isso aí. Eu que fico agradecido pelo convite. Sou um apoiador, É um apoiador. do Beyond the Cave, PDC. Muito obrigado. Há algum tempo atrás até comentei, falei assim, vocês já são um sucesso, porque tem fila para participar. Todo mundo querendo ser convidado. Que legal. Esse é um negócio que já deu certo. Que legal. Já deu certo. E além dele, nosso querido doutor Tomás Fred, É isso aí. também médico formado pela gloriosa FMABC, radiologista e especialista em neuroimagem. Então teremos uma combinação Perfeito. maravilhosa. Muito obrigado, Tomás, por ter vindo aí também, meu amigo. Eu agradeço de coração. Obrigado a vocês. Feliz 2023. Muito prazer estar aqui. E vai ser bom hoje. Vai isso ser aí, bom, a coisa vai isso ser aí. boa. Vamos ter muita coisa pra falar, muita coisa boa, mas como vocês já acompanham a gente, você sabe que a gente começa de uma forma Peculiar. peculiar. Muito obrigado, meu amigo Marco Antônio Camarão. A gente sempre quer saber, baseado nos pilares da vida, né? Porque vai chegar uma hora, meu amigo, que vai acabar pra todo mundo. Para você, para mim, para quem tá do seu lado. E a gente vai ter que olhar para trás e Acabar pelo menos na concepção que a gente conhece. Sim, perfeitamente, do ponto de vista físico. Mas a pergunta vai pro físico e vai pro metafísico também, tá? O que é uma vida boa para você? Bom, meu amigo Magal, Camarão, Tomás, que eu acabei de conhecer aqui, um prazer. Cara, assisti praticamente todos os episódios, né, do Beyond the Cave, desde o nascimento lá, enfim, quando eu fiquei sabendo que vocês estavam gravando o podcast, eu falei, deixa eu ver o que esses caras estão aprontando, porque deve ser bom. E eu fiquei sabendo lá no PL. E acompanhei, né, quase todos os episódios, imagino eu, enfim, talvez tenha perdido um ou dois aí. E eu vejo vocês fazendo essa pergunta
fatídica, né? O que é a boa vida. Sim. E eu vou tentar, de uma forma muito humilde e singela, resumir. Boa. É uma vida sem arrependimento. Para mim, isso é uma boa vida. Eu gostei, Claro. Achei que você foi, mas eu queria fazer uma pergunta pra você. É pior o arrependimento das coisas que se fez, porque são 2 arrependimentos diferentes. Claro, Aí. claro. Você quer evitar mais o arrependimento daquilo que você fez ou o arrependimento daquilo que você não fez? Qual que é o pior dos arrependimentos? Cara, como vocês são muito estudiosos da filosofia, né? Pois é. Eu sou muito ruim de fontes, tá certo? Eu não guardo as fontes, mas a vida vivida, né? Não é imaginada. Fato. Então, o arrependimento do feito, não me arrependo. Essa que é a grande verdade. Porque se eu o fiz, é porque no momento eu julguei que aquilo seria o melhor. Então, eu quero ter uma vida, uma boa vida, uma vida boa, enfim, livre de arrependimentos pelo que eu não fiz. Eu não quero viver a vida imaginada. Eu quero viver a vida vivida. Sim. Então, eu acho que a vida boa é a vida sem arrependimentos da vida imaginada. Tudo bem, perfeito, achei genial. Mas para você fazer essa vida vivida, você tem que ter alguns pilares. Porque se você só fazê-la por fazer, ela não foi examinada anteriormente. E talvez não resulte numa vida boa. O que você colocaria como pilares que você construiu a sua vida ou que podem talvez levar alguém a construir uma vida que é boa? Cara, uma vida... Enfim, acho que a educação não formal, né? Aquela educação que a gente recebe em casa, a educação do berço, é o grande pilar. É o grande pilar. Enfim, tudo aquilo que a nossa família... Eu sou, enfim, de uma cultura em que o núcleo familiar é o centro de tudo. Então, eu entendo que essa educação é o pilar, né? É ela quem vai me dar o norte. Ela tem a ver com os costumes da época, com os valores da época, enfim, com aquilo que a gente julga ser o melhor. E eu carrego isso comigo. Acho que são os ensinamentos da família. Família, para mim, é tudo. Amigos e família, né? Porque eu considero os amigos parte da família, enfim. Então... A família que você escolhe. É, a família que a gente escolhe. Você nasce dentro de uma família e você escolhe. Mas é impressionante que até mesmo dentro da família que você nasce, você acaba escolhendo, né? Fantástico. Você não convive com todos que são sangue do seu sangue. É isso aí. Então, é exatamente isso. Como você acaba escolhendo, que é o que você falou, prefiro me arrepender por algo que eu fiz do que eu não fiz, você acaba escolhendo até dentro da própria família. E para você fazer essa escolha, você tem que se nortear em algumas virtudes que são importantes para você. O que te atrai naquilo que faz você escolher essa pessoa ou aquela pessoa, ou esse modo de viver ou aquele modo de viver? Você pode pensar, sei lá, liberdade com coragem, fortaleza, prudência. Você tem 1 milhão de aspectos para você poder escolher o que você quer, o que você acha que vai nortear. E você mesmo falou família, então isso traz o jeito que você acaba ensinando o seu filho e passando esse tipo de virtude para ele. Esse é o miolo da questão. Quais são essas qualidades, essas virtudes que você recebeu da família e você tenta transmitir, que fazem com que no final a gente consiga talvez porque tem um monte de coisa em volta que talvez atrapalhe e não nos dê a oportunidade, mas talvez chegar no que todo mundo quer, que é uma vida boa. Cara, bom, quem me conhece há muito tempo, enfim, sabe de como eu fui, e talvez pela falta do convívio hoje já não sabe como eu sou hoje, né? Acho que as pessoas que me conheceram lá atrás têm uma impressão, uma imagem de que eu fui uma pessoa muito julgadora. Eu julgava demais. E aquilo que não condizia com o meu pensamento era totalmente errado, eu brigava, eu era muito combativo nesse sentido.
sempre querendo ter a razão, né? No sentido estrito. E a vida, o amadurecimento me mostrou que talvez esse não fosse o melhor caminho. Tá? Então, eu acho que essa questão do julgamento, isso me libertou de muita coisa e me trouxe uma vida melhor, uma boa vida. Então, quando eu deixei de julgar, ou passei a julgar muito menos e tentar ter uma empatia, imaginar o porquê, a lógica por trás daquela atitude ou daquele pensamento, me colocar no lugar do outro, eu deixei de julgar. E aí eu passei a viver uma vida melhor. Tá certo? Então, eu acho que é isso. Essa empatia e tentar entender a lógica. Enfim, eu sei que vocês são pessoas extremamente cultas, leem demais. Eu tenho um autor, um livro que foi transformador assim para mim, que é o Daniel Kahneman, né? Aquele livro Rápido e Devagar, para mim é sensacional. E ele faz uma distinção entre o que é lógica e o que é razão. Não sei se... enfim, vou citar aqui ao pé da letra, eu sou muito ruim dessas coisas de referências, enfim, mas ele explica lá no livro dele, nesse Rápido e Devagar, que lógica é aquilo que o indivíduo constrói de acordo com o que ele conhece, para justificar algo, uma decisão e etc. E razão é o que a Ayn Rand diz como o que é real, o que é fato, tá certo? Quando eu consegui fazer essa distinção entre o que é razão e o que é lógica, e eu comecei a aceitar mais o outro, o próximo, né? Eu me coloco no lugar dele e eu imagino que ali existe uma lógica. Talvez não exista razão, ele não está enxergando a realidade, mas existe uma lógica. Mesmo que seja dele. É dele. Acho que esse é o cerne, né, do Daniel Kahneman. Ele coloca dessa forma, olha, a razão é o real. O real é o senso comum, é o que todo mundo enxerga, é aquilo. É fato, mesmo que seja no consenso do momento, da cultura, sociedade, enfim, que a gente vive. Lógica é o que o indivíduo enxerga de acordo com as experiências dele, as vivências, o que ele acha que é real. Cara, veio na minha cabeça agora, mas é louco isso, porque é uma ideia de você equilibrar as coisas. Sim. Você tem que tentar equilibrar essa lógica que você está definindo com essa razão que você está... E equilíbrio nada mais é do que uma certa prudência. Sim. Essa é a grande virtude, né? Puta, obrigado. Eu já vi vocês em vários podcasts. Cara, a prudência, ela é a Mas a gente tem uma certa atenção interessante nisso aí, porque eu sou partidário, o Churchill falava isso, que a primeira virtude, aquela que garante todas as outras virtudes, é a coragem, não é a prudência. Eu achei isso curioso de pensar, porque existe uma tensão interessante aí. Antes da gente só pegar isso, eu achei interessante também que você falou entre lógica e razão. E lógica tem muito uma ideia de concatenação de causa e efeito. Essa é a história que você conta pra você. Então, por causa disso, dá isso. Então, por causa disso, dá isso. Então, portanto, a resposta é X. É uma concatenação de causa e efeito. E é uma construção individual. E fato. E o que eu acho curioso, o razão vem do latim ratio, que quer dizer exatamente a mesma ideia de razão enquanto proporção. Números que razão, né? 1, 2 em razão de 5, 6, é proporção. Então tem uma ideia de você ter uma proporcionalidade, entender o panorama e conseguir tirar uma certa proporção do que dá. Tem uma ideia de sabedoria na razão que a lógica não tem. Sendo matemático, talvez a razão seja a média das lógicas. Possível. Já é uma proporção. Certo? É um ratio. É um ratio. É isso. A ideia, eu acho muito interessante, você vai para além da causa e efeito, né? Que, por exemplo... uma visão mais ampla, você está falando. Né? Exato, porque você tem que ver as proporções entre as coisas. E você tem que, de fato, falar, olha, embora eu esteja... Por exemplo, a sabedoria implica dizer, embora eu esteja certo nesse ponto, essa briga não vale a pena eu comprar, porque no bigger picture é melhor jogar do outro jeito. E você já colocou em perspectiva uma certa proporção da sua lógica com o resto do jogo. Mas precisa de muita idade para conseguir fazer isso. Principalmente para quem é muito racional. Para quem é muito lógico. E também tem uma ideia de custo-benefício econométrica aí. Então, claro. Para você conseguir fazer isso, você tem que ver a razão. Sem ver dúvida. A proporção das coisas. Você não acessa nem isso. Senão você não acessa isso, você vai estar preso a uma concatenação de causa e efeito.
Que é fantástica, mas não pode ser só isso, né? Se for só isso, você tá vendo o quadro em preto e branco. Não resolve tudo, né? Não resolve. Você vai estar, exatamente, a pessoa que vai estar enxergando muito bem a árvore. Não resolve. E não vai estar vendo bem a floresta. É a mesma coisa você ir no floresta. médico e falar assim, olha, o médico vira pra você e fala assim, olha, precisam fazer a cirurgia. Tem 2 vias de fazer a cirurgia, ele fala. Uma é assim, assim assado, e a outra é do outro jeito. Ele para aí. E aí o paciente vira e fala assim, e ele fala, não, é só isso que eu preciso te falar, só qualquer uma e qualquer outra. Agora você escolhe, você fala, pô, mas eu tô contando com você pra trazer isso, essa perspectiva dos caminhos. Não falar pra mim o que é uma e o que é a outra. Tem um passo, né, cognitivo aí, que acho que só a idade dá, né? Genial. Isso já daria uma outra discussão, né? Da Sim. medicina patriarcal. Que o médico é por dono favor. da verdade. Muito bom. Ouvindo isso de um neurocirurgião, é muito interessante o neurocirurgião falar Por sobre favor. o médico enquanto Deus. Né? Essa Fala aí. total do médico e tudo mais. Por favor, doutor, discorra. Não, medicina patriarcal é essa. O médico simplesmente coloca lá o que ele acha que é a verdade e o paciente não tem condição nenhuma de escolher, né? Você diz uma decisão de cima para baixo. É. Mas você acha que todas as... Posso pegar um caso específico? Então, Pode, claro. por exemplo, episiotomia na obstetrícia. A violência obstétrica. Então, assim, já que você está trazendo isso, eu tô colocando o lado contrário aqui. Claro. E aí, chega na hora, tá ali no caos. Sim. Vai nascer, não vai nascer, vai nascer bem, não vai nascer bem, vai faltar oxigênio, não vai faltar oxigênio, essa criança depois vai acontecer o quê? E aí o médico, ele opta por fazer uma episiotomia. Porque ele vê que tem uma questão muscular e conjuntiva que tá segurando, que tá atrapalhando do ponto de vista mecânico algo de acontecer. Ele opta por fazer isso. Isso é uma decisão dele. Sim. In loco. É só importante dizer in loco. Em loco. E aí, se você soltar tudo na mão do outro lado, do paciente, para decidir o que vai ser feito e o que não vai, o prejuízo pode ser muito maior depois. E vou te falar mais. Hoje, a coisa é tão feia que o médico em si, ele se dá mal nos 2 lados. Quando ele faz, que ele faz e é processado porque fez, e quando ele não faz, porque o bebê teve algum problema e ele não fez o que devia ter feito. Então, a pergunta é, já que você trouxe isso, até onde essa decisão tem que estar na mão de alguém que, teoricamente, não passou por N estágios e N processos da vida para poder tomar uma decisão como essa? A gente confunde muito a tal da decisão compartilhada, né? Tá muito em voga isso na medicina. O empoderamento do paciente. E isso faz com que alguns colegas se isentem da responsabilidade. Não, ele diz, olha, foi uma decisão compartilhada. Eu expliquei para o paciente o que era se fizesse A ou se fizesse B e decidimos juntos. A confusão está aí. Muitos médicos dizem que foi uma decisão compartilhada, mas na verdade ele delegou para uma pessoa que não tem a capacidade técnica, o know-how que tem para decidir. E ele só acatou a decisão desse indivíduo, desse paciente. Não foi compartilhada. Não era o que ele imaginava, não era o que ele queria. A decisão compartilhada é diferente, ela tem que ser de fato compartilhada. E eu acho que parte do princípio, para ser realmente compartilhada, as pessoas têm que estar num par de igualdade. Exato. E já cria um problema para o que você está compartilhando de verdade. Exato. Você não está compartilhando tudo. Não Fala, dá. eu não tenho medo de sangue, dá para o senhor não me cortar? Dá para o senhor fazer essa neurocirurgia sem me cortar? Pois é. Então, hoje o que eu vejo, enfim, o que eu imagino que esteja acontecendo é muito mais uma questão defensiva, né? De dizer que compartilhou a decisão, quando na verdade o outro não tem a menor condição técnica, formal, acadêmica, experiência para decidir, né? A decisão compartilhada, no meu modo de ver, ela tem que levar em consideração a melhor evidência científica. Na verdade, ela é uma bússola, ela é um norte, e você vai adequar essa evidência ao indivíduo que está ali na sua frente. As necessidades culturais, sociais, econômicas que aquele indivíduo tem. Você compartilha com ele desse tipo de decisão. A grande questão, Magal, é que quando a gente está falando da medicina da urgência, daquele momento crítico ali, faz ou não faz, os desfechos eles são muito imediatos, é fácil de você analisar se a sua atitude de fato trouxe um benefício ou um malefício, né?
Eu acho que o grande problema dessa história da decisão compartilhada é quando você está tentando prevenir, evitar desfechos ruins futuros, no longo prazo. Tá? Na urgência, cara, é aquilo. É fácil, é relativamente fácil. Não, eu entendo. É que assim, eu queria até trazer o Tomás aí para esse papo, porque assim, eu acho que se essa decisão tem que ser compartilhada, ela deveria primeiro ser compartilhada entre os médicos que prestam assistência a tal paciente. O Tomás é radiologista especializado em neuroimagem. Tenho certeza, ou quer dizer, eu imagino que devem ter N casos que ele vê a imagem do paciente e não consegue compartilhar com o próprio médico que pediu a imagem. Tem muito. Para poder depois de você compartilhar entre os especialistas, talvez, que nem o Marco Antônio falou, você discutir com aquele que não tem a mesma capacidade técnica que você tem para poder chegar a uma conclusão. Como que é o negócio? Explica aí. Como que funciona na neurologia, na questão da imagem, em relação à atuação clínica? Primeiro você trouxe um ponto extremamente delicado, mas de extrema importância. Eu sempre falo isso quando eu discuto um caso com residente ou em aula, eu sempre falo, a radiologia vem do ponto de vista da minha especialidade, neuroradiologista, nós temos uma responsabilidade tremenda para com o paciente e com o colega assistente. Então, se eu vejo algo que eventualmente o colega que é um neurocirurgião experiente não viu na imagem, não vê da mesma maneira que eu e pode mudar o manejo clínico do paciente, eu tenho obrigação de ligar. E é um problema, porque hoje não é todo colega neurocirurgião que eu vou ter acesso. E tenta ligar, vai atrás, difícil. Mas isso porque você disse, você não tem acesso... Pelo sistema. Pelo sistema em si. Em alguns lugares que eu trabalho, sim, isso flui. É que eu acho legal de deixar claro que assim, uma coisa não é pessoa física e outra coisa é um problema que está no todo o escopo que dificulta esse acesso, entendeu? Por exemplo, você está no grande hospital aqui em São Paulo, você tem acesso a lugares de trabalho, hospital grande, você tem acesso ao corpo clínico, você consegue contar. O problema é que nós, como hoje na radiologia, você tem acesso para laudo de paciente do Brasil inteiro. A teleimagem, né? Exato. De teleradiologia. O que é? Explica um pouco disso pra gente. Teleradiologia, imagina que você tem inúmeras centenas de clínicas radiológicas que fazem exame de imagem no Brasil inteiro. E o sujeito vai lá, abre uma clínica, muitas vezes nem é médico, abre uma clínica no interior do Maranhão, bem longe de uma capital de São Paulo, e coloca uma ressonância. E aí ele vira o polo de fazer exames de imagem e ressonância naquele centro. E aí vai chegando o exame para ele fazer. Só que o colega que está lá, o radiologista que está lá, ele é um radiologista muitas vezes generalista, geral. Ele não fez subespecialização, ele não é tão especializado. E não tem que ser. E aí ele pega um exame de altíssima complexidade, que ele pega a imagem, tem uma lesão no cérebro que ele não sabe o que é. Uma responsabilidade tremenda. Eu não sei o que é aquilo no cérebro de uma pessoa. E eu vou dar um diagnóstico, vou escrever que eu não sei o que é. Não, ele pega, contrata uma empresa e vai mandar aquela imagem pela internet para a gente dar opinião. Ele me contrata a empresa que nós trabalhamos para dar opinião à distância. É isso. Isso é uma matéria em radiologia. Tô pagando para o cara dar um laudo para mim lá de São Paulo, um cara que teoricamente tem mais experiência que eu e a gente chega num resultado melhor. É o radiologista laudando de Bali. Ele trabalha em Bali e ele tá de sunga dando laudo. É por isso que o Tomás tá magro. É por isso que o Tomás tá magro, tá esbelto, tá bronzeado. É a geração dos nômades digitais da medicina. É lindeza, é isso aí. Mas a inteligência artificial vai roubar o lugar dele. Outro assunto. Essa é uma polêmica. Você dá um podcast só por isso. Você daria um podcast. Mas eu não vou entrar nas polêmicas por prós e contras aqui da teleradiologia. A questão é, voltando, às vezes eu pego um caso extremamente complexo e às vezes eu preciso de informação clínica para chegar no meu raciocínio diagnóstico. Porque muitas vezes o cirurgião acha, me fala o que você está vendo aí, é tumor ou não é? Não é simples assim. Eu preciso fechar o quebra-cabeça para te falar o que eu acho que é aquilo com mais certeza, você me dá a parte clínica. E aí eu vou atrás de dado e eu não consigo. Como é que eu vou ajudar o paciente se eu não tenho informação? Entendeu? E aí fica difícil, e não é culpa do colega. Porque às vezes eu tento entrar em contato, eu não consigo,
a clínica não consegue telefone e por aí vai. Então, assim, isso que você falou de comunicação é extremamente importante na medicina atual. Hoje a medicina é multidisciplinar. É interação. A gente só vai fazer o melhor, ele só vai fazer o melhor pro paciente dele quando interagir. Tiver o equilíbrio, que foi o que vocês batem sempre na tecla, né? Que vocês bateram no começo, né? E extremamente especializado, né? Então, como tanto o diagnóstico como o tratamento, você vai ter pessoas específicas sabendo o que é melhor, isso não está disseminado. Se você não tiver essa comunicação, é óbvio que o resultado final tende a não ser melhor. Então você tem que ter uma melhora de comunicação de todos os lados. Não tenho a menor dúvida. Desculpa. Vai lá, irmãozinho. Dentro do que você falou, né, da decisão do paciente compartilhada, como é que você vai delegar pro paciente essa decisão, cara? Obrigado, irmão. É isso que eu queria ouvir de você. Se dentro do meio médico já é difícil, entendeu? Então, o cara que tem expertise, que tem experiência. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tô aqui me coçando fazer várias perguntas. Fique à vontade, meu amigo. Porque eu sou fascinado, né, por a especialidade deles, é fascinante. Participo de reunião clínica toda semana com um neurocirurgião e fiquei impressionado, assim, como eles levam de uma maneira muito elegante, assim, muito honrosa. Abrir a cabeça de uma pessoa é patológico. Não é brincadeira. É uma responsabilidade que... Deixa eu só fazer um adendo. Você sabia que tem, tipo, vários crânios de 7.000 a.C. que você tem, tipo... os caras... Olha onde chega... Crânio fenestrado de 7.000 a.C. Sem eles não existiria aí. Sem dúvida, sem dúvida. É evolução, né? Evolução. Agora, eu queria saber... Primeira pergunta. Você, no momento, no ato em si... Você tá lá que você falou de lógica e razão. Queria saber como é que você usa essa lógica e razão no seu momento que estiver operando, porque às vezes pode dar errado. Sim. Não é comum, mas às vezes é o imprevisto. Queria saber como é que você utiliza essa questão que você falou que te influenciou muito, né? Sim. Lógica e razão. Como é que você leva isso para o intraoperatório, que é aquele momento... decisivo. Eu tive um grande professor nesse sentido. Em memória, né, o falecido professor Roberto Godoy, e na época a gente não entendia, eu acho que eu não tinha maturidade suficiente. Ele dizia para nós, assim, residentes, as pessoas que estavam ali comigo, que, cara, quando dá certo, é igual para todo mundo, do R1 ao R5, ao staff de 20 anos de experiência. Você vai ver a diferença quando dá errado. Quando acontece o imprevisto. E aí eu trago um pouco essa história da lógica e da racionalidade por meio de alguns autores, inclusive. Cara, o diabo é o diabo porque ele é velho, porque ele já viu muita coisa, porque ele é experiente. Então a experiência na cirurgia, ela conta. Não adianta negar isso. A experiência do cirurgião faz diferença nesse momento. Tá? Esse é o momento crítico. Porque, cara, quando a cirurgia vai bem, porra, ela vai bem com qualquer um. Acabou. A situação inusitada é que traz essa questão da experiência pessoal, da vivência, né, do know-how. E eu uso muito da razão através da minha experiência. No sentido de a lógica que eu construo, eu faço a média com o que eu já vi de outros, aprendendo com os erros dos outros. Então, assim, vamos falar de exemplos particulares que eu acho que vão ilustrar bem. Essa semana eu fiz algumas cirurgias já, enfim, a sorte de fazer muitas neurocirurgias vasculares. Eu tive um caso em que era uma paciente que já tinha tido um aneurisma embolizado. Para quem não sabe, a embolização é quando faz o tratamento por dentro do catéter e se coloca vários materiais de metal lá dentro para impedir do sangue entrar dentro daquele ponto fraco. Essa técnica é mais segura do que a técnica habitual, isso, enfim, acho que nem se discute mais, mas ela tem um preço. Essa segurança é a alta taxa de recidiva da doença. Ela volta mais. E era um caso em que tinha sido embolizado e a doença voltou. Só que aquele material de metal no fundo dificulta a técnica cirúrgica, né? E eu me vi numa situação tanto quanto inusitada,
né? Poxa, eu colocava o clipe lá, o grampo para excluir aquilo da circulação, e aquele material de metal fazia o grampo escorregar para baixo e obstruir a circulação normal. Aí você me pergunta, você já tinha passado por isso? Já, algumas vezes. Mas eu me lembrei de uma situação, de um dos estágios que eu fiz, em que o professor foi lá, cortou o fundo, esvaziou, tirou aquelas molas, e aquilo que era duro se tornou algo flexível. Eu, particularmente, nunca tinha vivenciado, cirurgião, executando, mas a minha experiência de vivência, de ver outros fazendo, me trouxe para isso. Então, eu acho que é a questão de razão enquanto proporção da lógica. Isso. Você pegar diversas lógicas e trazer para uma média. Não adianta, eu acho que em cirurgia, principalmente na medicina, a experiência, a vivência, seja pessoal ou dos outros, o Reginho, como cirurgião, também sabe disso, né? Que ela conta muito. Porque cada paciente é um paciente, é de um jeito, é uma anatomia, é uma circunstância, e aí você tem que fazer a média de tudo que você já fez. Cara, eu tô tão de acordo com o que você fala, eu acho sensacional. Assim, é exatamente o que eu penso, que tem que ter uma experiência. O que me provoca nisso? Que você tá falando muito de uma coisa que chama-se soft skill também. Uhum. De inteligência emocional. Sim. De coisas que não são ensinadas para quem faz um curso médico. Né? Cara, todo mundo na vida, independente da profissão, sim, vai ter que encarar um lado técnico e vai ter que encarar um lado que eu posso dizer como vivencial, emocional. E eu não vejo nas escolas de medicina e na faculdade de medicina, pelo menos nós não passamos por isso, ninguém que te coloque desse outro lado da barreira. Eu acho que você só vai aprender, infelizmente hoje, através da vida. E eu acho que neurocirurgia deve ser pior ainda. Assim, quantos caras fazem neurocirurgia numa turma? Vamos pegar e botar em números, assim, porcentualmente falando. É baixo. É muito baixo. Mas posso Vai lá, por favor. fazer uma pergunta polêmica para você? Para mim? Você acha que hoje os alunos da faculdade de medicina, eles aceitariam ter ensinamento sobre soft skill? Você acha que isso seria bem quisto por eles, ou você acha que isso depende da maturidade, da pessoa evoluindo? Não, cara, eu acho que seria muito bem quisto. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que talvez falte enxergar esse primeiro start do quanto isso é importante. Mas é muito do que é a educação, né? Você planta lá, ex do cherry, que o Caio gosta de dizer. E você deixa essa pessoa perceber. Eu acho que isso nunca é plantado. Concordo. O que é plantado é a sementezinha do técnico. O que é muito importante e é fundamental. Mas se for plantado isso, cara, eu acho que quanto mais cedo for, mais fácil as pessoas vão estar abertas e mais sucesso, teoricamente, elas vão ter, melhor resultados elas vão dar, mais pessoas vão conseguir aproveitar daquilo e vai ser melhor. É um ganha-ganha, na minha opinião. Vocês lembram daquele programa Você Decide? Lembra? Você lembra? Como é que era? Lembro. Eu não tenho... Memórias. O cara mandava o número lá, você tinha que... Não, vai acontecer isso, aquilo ou aquilo. Você escolhe o final. Você escolhe o final. Isso aí, cara. Deve ser década de 90 isso aí. Década de 90. Eu não vivi. Você viveu sim, você só não lembra. Eu tô andando com um problema de memória, eu não sei se eu já comentei. Eu tenho um neurologista pra te indicar. Piadas internas. E eu acho curioso porque eu lembro bem daquele programa, eram decisões quase que morais que você tinha que fazer, porque não era uma decisão técnica propriamente dita, porque senão só participariam ou advogados, ou só engenheiros, ou só piloto de avião, enfim. Então nunca eram decisões plenamente técnicas, eram decisões mais morais, e é por isso que, por serem morais, estavam abertos para qualquer ser humano optar, e ia ter sua série de razões. Eu acho muito engraçado, porque hoje o que impera, entrando nessa discussão de ensino, o que impera no ensino é problem-based. Você dá um caso clínico, o corpo de evidência e de ensino ficou tão grotesco que ficou mais fácil ir a partir do problema clínico e se discutir um problema clínico. Só pegando o que você falou,
Tomás, a graça talvez seja que você precisa começar a discutir como se fossem casos clínicos, tipo você decide problemas morais, por exemplo, terminalidade, paliatividade, e isso, dessa forma, acho que o pessoal encararia de boa forma, porque não se fala isso, né? A gente, um ponto de vista bem técnico, bem hard skill, que é dentro do cenário acadêmico, né? Não, concordo. Sabe, e o mais legal que você estava falando é que é o seguinte: é uma questão de você jogar pro outro decidir, né? Exato. Por isso que você decide. Eu lembrei de você decidir. E aí, o que vai ser? É isso que ficou na minha cabeça. Quando você falou você decidir, eu falei, pô, legal, porque assim, é você que decide. É você, só tá você. Não, eu vou ligar pros universitários. Não tem universidade. Não tem. É teu. Nada, é teu. É teu, velho. É isso. E vou te falar que, óbvio, nem tudo, mas muitas decisões, quando você coloca em pauta aquilo que você realmente quer e você põe você na equação, meio até rendiano que eu tô falando, com um quesinho de um egoísmo racional, que eu tô querendo te dizer, você acaba tendo o melhor resultado pra você e pros outros que estão à sua volta. Sim. Então, quando você joga pra alguém decidir, me parece ser uma óbvio, não tô falando na neurocirurgia, que o cara vai decidir o que você vai fazer lá. Não é isso que eu tô falando. Falando de um jeito mais broad, mais amplo, um espectro maior. Porque você joga a agência pro indivíduo. E quando você não joga a agência pro indivíduo, joga pro coletivo... Jogou pra torcida. Você perde o espectro, você perde o que tá acontecendo, entendeu? E eu acho engraçado porque nessas questões, só a título de exemplo, vamos discutir, por exemplo, numa sala de alunos do 3º ano, vamos discutir terminalidade. Quando que a gente para de fazer coisa. Essa é uma hora que acho bem sensato falar que você pode compartilhar. Justo. De igual para igual. Independente, quer dizer, você vai falar, olha... Porque é mais uma questão ética do que técnica. É um glioblassoma multiforme, e é grave, e é recidiva, e a expectativa E o racional te mostra que a probabilidade maior é que o desfecho vai ser esse. Portanto, eu recomendo isso. Aí a pessoa fala, olha, não, mas eu já me consultei com poderes de outros lugares e eu vou querer fazer isso. Cabe compartilhar. É muito soft skill. É soft as you can get. É soft as you can get. É muito no sentido, né, epicrítico. Né? Dentro desse contexto, desse exemplo que você colocou, me surge assim, um exemplo, né, que acho que é de conhecimento comum. É uma decisão de terminalidade, eu acho que entra muito mais no soft skill. Não tem muito o que discutir nesse sentido. A gente tem, por exemplo, sei lá, tem um atleta, um cara que viveu a vida toda dizendo que ele não vai conseguir, isso aqui você não vai. Cara, mas é do ímpeto dele, Exato. É o core dele, ir contra ou não. Porra, como é que você fala para um cara desse que a probabilidade maior é que ele vai morrer em 10 anos? Ele não aceita. Ele vai lutar contra até o último minuto. Não entra nos históricos aí? Falaram pro Ronaldo. Você só se lembra que falaram pro Ronaldo? Ronaldo, depois que acertar esse joelho, você não joga mais bola. É isso. Ele ganhou a Copa depois disso. É isso. E ele ganhou a Copa. Ele levou o Brasil junto. Mas o Rivaldo deu uma ajuda. Cadê aquela cavadinha daquele pênalti que não foi pênalti? O Ronaldinho Mas convenhamos, foi o Cascão que levantou o caneco. Corinthians, né? Ele tava no Corinthians, né? Não, mas é Corinthians. Vamos mudar. Vamos. A gente tá muito filosofando. Olha que coisa louca. Eu não Pior do que PDC? Cara, mas eu não fiz nenhuma pergunta. Tá bom. Foi só da vida boa. Boa. Não, então eu queria falar de uma coisa legal, que eu acho que é bacana, que é a questão de, já que a gente até falou de estoico, que é o envelhecimento da população. Tá. Né? Com isso, é óbvio que a gente tem um maior número de pacientes com Parkinson, Alzheimer, essas doenças degenerativas em geral. Eu queria, como neurologista, eu queria te perguntar, qual que é o futuro disso? Porque assim, daqui a pouco a gente quer entrar na Neuralink, então eu já tô trazendo isso aqui agora. Qual que é o futuro disso, cara? Como que você vê Parkinson, Alzheimer, essas doenças degenerativas? Não tô falando de tumor, tá? Na população, como que a gente pode lá na frente talvez melhorar, diminuir o índice, como diagnóstico, tratamento?
Como que você vê isso, cara? E Tomás, depois você complementa, por favor. Cara, falando um pouco até de ficção, né, científica, aqui não existe nenhuma racionalidade no que eu vou falar, é uma impressão, é o que eu imagino, é uma conjectura. Eu creio que daqui a um tempo a neurocirurgia ou as especialidades cirúrgicas, de um modo geral, vai acabar esse negócio da lâmina de bisturi. Essa é a impressão que eu tenho hoje. Tá? Falando das doenças degenerativas, de Parkinson e etc., nós vamos ter que abandonar o modelo cartesiano, reducionista, de fazer ciência. O que eu quero dizer com isso é que, em algum momento, nós vamos ter que deixar de buscar a causa raiz objetiva, concreta. A neurocirurgia funcional não é a minha subespecialidade, não é aquela com a qual eu tenho a maior expertise, mas é muito interessante, cara, porque ela melhora a qualidade de vida. Ela melhora, ela não trata a causa raiz. Então, a neurocirurgia funcional, ela deixou de ser cartesiana. Ela não vai na causa raiz do problema. Ela não pergunta lá os 5 porquês. Ela não vai atrás disso. E, cara, ela trata o sintoma. Então, de certa forma, a neurocirurgia funcional ela é paliativa. Ela não está tratando a causa do problema. Não é uma pílula mágica que reverte a falta da dopamina do Parkinson. Tá certo? Mas ela estimula um neurônio com a estimulação cerebral profunda que melhora aquele tipo específico de tremor. Então, a impressão que eu tenho é que a neurociência ela precisa deixar de ser reducionista, tentar procurar lá a causa raiz, a menor partícula, e ela precisa pensar no todo. É a grande diferença. Tá? Não é o porquê. É o como. O como. É o pra quê. É o pra quê. É o pra quê. Você tira a ideia de descobrir exatamente o porquê aquilo tá acontecendo e você concentra os esforços em resolver o que você vai fazer com aquilo que você tem na sua mão. O como. Pra quê? O processo. Exato. O importante é o processo, não é a causa. É pesquisa científica. Isso. É de pesquisa. A minha opinião em relação a esse assunto é um assunto fascinante. Primeiro, acho que para esclarecer para todos aqui, essas doenças que você perguntou, são doenças degenerativas. Por que elas acontecem? Porque acumulam substâncias que não deveriam se acumular no cérebro. Ponto. E aí você tem uma doença, o Alzheimer que você falou, e a outra o Parkinson. Hoje, que nem o Sérgio falou, você tem a cirurgia funcional. O que é a cirurgia funcional? Você vai lá, pega o paciente e dá um raio, entre aspas, na cabeça dele. O que é esse raio? O raio ele pega ondas eletromagnéticas, vamos colocar, para os leigos entenderem, e dá uma, entre aspas, queima, faz uma cicatriz no cérebro do paciente. Ou dá um choque constante. Enfim, ele estimula uma área. Ele dá uma cicatriz no cérebro e aí aquilo melhora o sintoma do paciente. Então você está tratando, tem um tratamento, mas não tem a cura. E o que os estudos já há décadas tentam descobrir em relação, principalmente a Parkinson, a Alzheimer? Tem que descobrir uma maneira de você tirar esse acúmulo de substâncias anômalas na sua cabeça. Acabou de ser aprovada aí essa semana a droga, não vou falar o nome, a droga para o tratamento de Alzheimer. É a segunda. Pelo FDA, né? Isso. A segunda aprovada, que ele vai retirar esse composto anômalo da sua cabeça. Tem os efeitos colaterais, tudo, mas já tem droga tirando esse efeito colateral. Agora eu faço a pergunta que se tem que fazer. Para quem que eu vou dar essa medicação? Porque o Parkinson, o Alzheimer, o Parkinson, ele começa antes, o depósito dessa substância no parênquima começa antes de dar o sintoma. Eu vou tratar um paciente com essa droga caríssima, que tem efeito colateral, um paciente assintomático. Eu tenho que fazer estudos de imagem para detectar essa deposição anômala e tratar um paciente assintomático. Então, é difícil isso. Não tem resposta. Tem muito estudo. Mas você perguntou, qual que é o futuro? Eu acredito
que o futuro está nisso, de você saber como tirar ou evitar o acúmulo dessas substâncias, não com droga, mas evitar o acúmulo. Agora, porque esse acúmulo pode ser de uma maneira hereditária, que é uma porcentagem ínfima, pode ser ao acaso. Agora, você tem que subir como evitar esse acúmulo. Quais são as formas que já são comprovadamente eficazes em evitar acúmulo no cérebro? Você está voltando na etiologia. Exatamente. Aí você perguntou. Mas aí é a causa. Não é o processo em si. Que é o que a gente estava falando. Isso. Você voltou na causa. Você falou, não, a causa nós descobrimos a causa, é o acúmulo disso, temos que evitar esse acúmulo. Esse é um jeito. Primeiro, a gente não sabe se esse acúmulo é evitável ou não. É evitável. Atividade física retarda demência. Todas as demências. Então, o paciente que tem... Mas o link do acúmulo com a atividade física, do ponto de vista de estudo em si, qual que é esse acúmulo, como é que chama esse acúmulo, e a atividade física talvez seja mais difícil de fazer. A gente tá brigando pela causa. Olha, o que eu consigo te falar, a atividade física hoje, a qualidade de vida boa e o fator que parece ser mais assim, preponderante é a atividade física, por isso que eu bato nela, ela é um fator hoje modificável, assim, que você retarda um processo de demência mais bem comprovado. Entendeu? Então, agora, como ela faz isso, não podemos te explicar. Mas eu tenho, como te falo, paciente, você, Rez, você faz atividade física, vai continuar fazendo ao longo da sua vida, a chance de você ter demência é menor do que se você não tivesse. Não, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Então, assim, esse é o futuro. O futuro, assim, é melhorar a qualidade de vida e droga, né? E o engraçado é que é o seguinte, o que você está falando é o seguinte, a resposta para algo extremamente específico é uma coisa muito generalista. Sim. Né? Assim, para você não ter Alzheimer, você tem que praticar, é uma coisa muito mais aberta e muito mais fácil. Então, isso é uma puta dica. E é óbvio, né? Assim, a galera consegue, acho que todo mundo consegue ver isso, né? Até quando quem pratica atividade física, competição ou não, percebe que melhora o foco nas outras coisas. É uma coisa que você consegue fazer uma relação direta, não que seja um estudo, não é isso que eu tô falando, mas tem uma relação direta. Tem com a cognição, com a memória. Independente da sua idade, a sua memória melhora com atividade física moderada ou acentuada. Isso é comprovado, tem inúmeros estudos. Por que eu comecei com essa pergunta? Porque eu queria trazer a questão da Neuralink aí do Elon Musk, né? E, cara, você pode explicar o que é isso aí? É uma empresa, ele fez uma empresa, acho que em 2016, Camara, não tenho certeza, 2017, tem acho que uns 8, 9 sócios, que eles estão investindo dinheiro para construir, teoricamente, chips que você poderia implantar no cérebro humano. Johnny Mnemonic. Perfeito, muito obrigado. Não, eu vi no YouTube, não é do meu tempo, tá? É mais ou menos essa ideia mesmo. E esses chips, por exemplo, que nem eu vi agora, acho que foi no começo de dezembro, cara. A gente tá agora, hoje é dia 12 de janeiro, então tem aí um mês mais ou menos, que ele disse que em 6 meses, porque ele já tem estudo em animal, e inclusive tem uma puta crítica de que ele matou não sei quantos animais. Não quero discutir isso, a questão não é essa. Que ele vai estar implantando chips em cérebros humanos para, por exemplo, você restaurar a visão, restaurar o movimento. Então, e lá no futuro, isso pode desenrolar para N coisas, inclusive para Alzheimer, para Parkinson, né? Só que assim, ele tem uma ideia até de fundir o cérebro humano com uma inteligência artificial. Você entende o que eu tô falando? Opa. Então assim, porque é muito transhumanista isso. É isso aí. Mas você imagina o cérebro humano fundido às informações que recebem, por exemplo, de um smartphone, de um computador, e a partir disso você tomar uma decisão. A gente tem um puta problema ético aí nessa história. Perigoso, hein? Assim, do ponto de vista técnico, óbvio que você não tá com Elon Musk, mas não te parece um negócio meio fora do padrão? Sim, totalmente. Eu acho que isso não é a nossa realidade.
Isso pra mim é ficção científica. Isso é coisa de filme hollywoodiano. Então, mas é muito louco. Quantos filmes de ficção científica se tornaram realidade, né? É uma coisa muito louca. Porque se eu chegasse pra você, quando você tinha 8 anos de idade, falasse assim, sabe o telefone que você tem em casa? Sei. Vai ficar no seu bolso. Aí você perguntar, mas e o fio? E você aí eu vou vai falar, levar não tem fio. quiser. Uau! Que mais? E nesse telefone tem um negócio chamado GPS. Você fala, GP quem? Então, você sabe sua posição no planeta Terra. Uau! E todos os filmes, todas as fotos, todas as músicas, tudo que você quiser mais, toda a comida que você quiser receber em casa e todas as companhias, masculinas ou femininas, se você quiser, você pode chegar em casa através desse aparelho. Você fala assim, tá bom que isso existe. Como é que pode? Então, tem um problema aí com essa ideia de transhumanismo que eu acho curiosa discutir, porque o progresso ele meio que vai atropelando, né? Não tá o Elon Musk não tá interessado na conversa das pessoas sobre ética ou moral nesse sentido. Não tá. Não tá. E da mesma forma que ele tá mandando os foguetes pra Lua, e também não tá perguntando se faz sentido. Na sua lógica. E essa é uma coisa muito Ayn Rand, dele tá perseguindo o egoísmo racional dele. Assim, a gente consegue ver várias coisas boas disso, né? Sim. Por exemplo, você conseguir devolver ou fazer alguém enxergar, ou então alguém conseguir se movimentar. Isso é um puta lado, positivo. Vamos falando, cara, legal, velho, vamos nessa porra aí, meu irmão. Estamos apostando porque você vai ter um resultado bom. Só que ninguém consegue, não ninguém, mas a maioria das pessoas não vê o outro lado. Por exemplo, cara, uma clara ameaça é uma privacidade. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Mas a gente já não tá na ameaça à privacidade hoje. Não, mas tudo bem. Mas nós já não estamos ferrados hoje. Você imagina cookies no seu cérebro? Exato. Cookies, sabe? Não os cookies que você come lá, os outros. O cookies no seu cérebro. Isso é maravilhoso. Você aceita todos os Triple cookies? chocolate. Então, é isso que eu tô falando. Quero cookies e brownies, por favor. Porque é a mente humana. Porque nós estamos avaliando aqui num propósito idôneo, a beleza da ciência, vou restaurar a visão de alguém, o paraplégico ele vai voltar a andar. Excelente. Agora, você já parou pra pensar que alguém vai querer ganhar dinheiro com isso. Uhum. Aí você vai deixar colocar um chip no seu cérebro. E até que ponto você vai confiar nesse cara que tá querendo ganhar dinheiro se ele não vai te manipular pra outras coisas? Mas o meu ponto é que essa pessoa que vai deixar botar o chip no cérebro não vai ser que nem a gente. Vai ser uma pessoa muito afeita a isso que tá numa fila pra botar chip no cérebro. Então você tem dúvida que vai ter uma fila. Se ele falar, é isso. Esse é o problema do que eu tô... Quer dizer, ele vai andar, essa ideia do progresso, ele vai andar, essas pessoas... Olha, vai ter uma ilha no Caribe, tipo ilha do Dr. Morro, outro filme interessante. Vai ter uma ilha no Caribe, que é um país eco, uma república bananeira, e que vai deixar uma grande corporação chegar lá, botar $200 milhões para começar a fazer pesquisa com humanos que estão aceitando candidatos, e tem um hotel bem legal do lado. Você fica no hotel no final de semana, sexta, sábado tem um jantar legal, um luau, no domingo você bota o chip na cabeça. Cara, vai ter uma fila grotesca de gente para fazer isso. Mas o que eu tô querendo dizer com progresso, esse transhumanismo que você colocou bem, que isso é a ideia clara do transhumanismo, acho que ela transcende a discussão moral da coisa. E isso é um problema. Esse é o problema real, concordo. Então vou aprofundar desse lado aí que você falou. Boa. Hoje a gente tem crime de opinião no Brasil. Brasil. Muito claramente crime de opinião. Uhum. Será que com isso você não pode ter um crime de pensamento? Tô dando um passo além. Cara, no Brasil, os chips não vão funcionar. Peraí. E eles até começam a funcionar, mas na hora que quebra, você não acha ninguém pra consertar. Dentro dos presídios o chip vai funcionar. Porque o celular, onde você vai, falta sinal e tal. Mas no presídio o sinal funciona. Lá tem o bloqueador. O Brasil não tem esse risco, velho. Mas calma aí. Eu tô trazendo problemas intrínsecos à questão, entendeu? Sim. Cara, já que você tem acesso a isso, aí o cara tá pensando, talvez, em cometer um crime, digamos. Minority Report. Nós estamos bem, nós estamos cinematográfico aqui. Nós estamos cinematográfico. Então, e aí? Se vocês partirem para esse lado, eu vou fazer uma junção aqui entre Exterminador do Futuro. Eu ainda vou vender isso para Fox e para Disney, tá? Fica registrado. Minority Report Não, Exterminador do Futuro é continuação de Matrix, tá?
Quer dizer, o contrário. Matrix é a continuação do Exterminador do Futuro. Agora eu gostei. Tô vendendo isso. Gostei disso aí. Fox, por favor. Genial. Eu faço o roteiro. Não, e desse mesmo negócio tem uma outra coisa, né? Porque aí, beleza, tem gente que vai aceitar ter um chip na cabeça. Pô, vários. E vai ter uma outra que não vai aceitar. Sim, é o cara que é fã do motor a combustão e não quer o carro elétrico. Mas eu não acho que o progresso, eu não acho, na real, que o progresso vá por essa resistência absurda. Também acho que não. Entende onde eu tô querendo dizer? Eu concordo. A pessoa fala assim, vou dar exemplo de você usar o telefone hoje que pode ser... Quem não quer smartphone? Deixa eu ser claro. Quem quer só um telefone que faz só ligação? Compra um Nokia, aqueles velho, que tem o joguinho da minhoquinha, ou o joguinho do Pac-Man. Tetris. Tem Tetris e números pra você discar. E se você for mandar uma mensagem, você tem que apertar 3 vezes o 6, 2 vezes o 8 e buscar as letras. Um código. Esse telefone eu tô falando. Que pessoa que tem esse telefone Vocês hoje? Conhecem alguém que tenha isso? Não. Eu conheço. Você conhece? Uma pessoa. Uma pessoa. É uma. Em quantas? Em todas as outras que você conhece. Eu conheço. E por que ela justifica que ela tem isso? Cara, o mecanismo de funcionamento dessa pessoa é diferente do Com nosso. certeza. É diferente do nosso. Os psiquiatras acham que ele é patológico. Ah lá. Inclusive, tá medicado. Ah, então As tá pessoas lá. que me conhecem, que estão assistindo, já sabem de quem eu tô falando. É isso que eu tô querendo E dizer. não é uma pessoa tão velha, viu? Fez faculdade comigo. Eita, não, tá bom então. O celular dele é desses de flip e dessa É um forma. StarTAC. Eu tenho um StarTAC. Ele tem um StarTAC. É muito legal. Ô, Então, mas essa é Gabriel. a pergunta. Quem é, tirando essa pessoa aí que tá medicada, tá melhor, tirando essa pessoa, quem tem um aparelho celular que só faz ligação? Isso que eu tô querendo dizer, o progresso ele vai permeando por outros caminhos. Sim. Então eu não sei o quanto que a discussão nesse sentido filosófico ela vai nisso. É lógico, não é a mesma coisa, por exemplo, se eu usar células-tronco a partir de embriões. Cara, mas nós estamos Essa é falando uma outra questão. Essa é uma outra questão. Não, Essa é uma puta outra questão. Eu sou mais a favor dessa, entendeu? Porque assim, você vai ter que enfiar algo dentro da tua cabeça, velho. É diferente você comprar um celular. Que estigma que Exato. você tem. Qual que é o problema de abrir a cabeça e Algo enfiar um dentro da sua negócio lá cabeça que dentro? você sabe que pode Hein? decidir por você. Não, A gente vai ter um monte de gente na fila. Qual que é o pra fazer problema? isso. Qual que é o problema de botar alguma coisa dentro da sua Fisicamente falando, eu tô falando. Fisicamente falando, eu abro a cabeça das pessoas e coloco coisas lá dentro. Fisicamente falando. Sim, mas Você acha que as redes sociais já não fazem metaforicamente exatamente A isso? mesma coisa. É isso que eu tô querendo dizer. A mesma coisa. Fazem exatamente isso. Cara, as redes sociais. É isso que eu tô querendo dizer. O progresso vai por um caminho muito insidioso, não sei. Elas determinam o comportamento da massa. Sem dúvida. Não tem como negar. Sem dúvida. cara, já que a gente falou de tecnologia, eu queria falar de uma coisa bem legal do ponto de vista neurológico, que é eletrofisiologia intraoperatória e awake craniotomy. Ei. Isso é Frankenstein Não, vivo. estamos nesse lado porque, assim, aproveitar o neurocirurgião que tá Isso aqui. aí. Como que você vê essas práticas? Se puder explicar o que são essas coisas, como que isso tá no teu dia a dia? Tem que aprender a tocar violino para ser operado? Não. Não, cara. Eu acho que a sociedade se aproveita de pequenas coisas para fazer marketing, se vender. Eu acho que isso... Existe um overuse. As pessoas estão usando demais disso como sendo a pílula mágica, a panaceia, a solução de todos os problemas. Só explica o que é eletrofisiologia intraoperatória e o awake craniotomy. Dentro do contexto da cirurgia do Parkinson, do Alzheimer, a neurocirurgia funcional, a gente está migrando um pouco daquele pensamento cartesiano, reducionista, de que esse lugar do cérebro é responsável por isso, anatomicamente falando, e de um modo exato. Nós estamos migrando desse conceito, que vem de alguns anos, algumas décadas, para o conceito da função, né? Em que não é mais tão fechado que o giro pré-central é responsável pela questão motora primária,
que o pós-central é responsável pela questão sensitiva primária. Na verdade, é uma nuvem, né? É uma escala entre branco e preto, é muito cinza, mas na maioria o pré-central é motor, o pós-central é sensitivo. Migrando dessa questão cartesiana para a questão funcional, o que a gente tem percebido é que não é tão branco e nem tão preto. É uma escala de cinza. É ali naquela região. A eletrofisiologia intraoperatória, ela nos mostra função e não anatomia. Antes nós éramos extremamente reducionistas. Anatomia, pré-central é motor. Ponto. Então tem um sulco ali no cérebro, uma cavidade que delimita o que é pré-central do que é frontal. E aí a gente tinha um conceito de que daquele buraco para trás é motor e daquele buraco para frente não é. E nós percebemos que não é assim branco e preto. É cinza. A eletrofisiologia, ela serve para isso. Durante o ato cirúrgico ali, você testa áreas do cérebro para ver qual é a resposta que você tem. Se é uma resposta inconsciente, por exemplo, motora, o paciente pode estar anestesiado, ele pode estar sob uma anestesia geral, ele não tem consciência do que está acontecendo. Eu estimulo o cérebro, até num jeito mengeliano de fazer, tá? Citando lá atrás Joseph Mengele. O paciente está lá anestesiado, eu pego uma canetinha que faz um estímulo elétrico, já que a gente sabe que o cérebro funciona através de impulsos elétricos. Eu estimulo aquela região e monitoro determinada parte do corpo para ver a quantidade de resposta que eu tenho. E aí eu consigo mapear o cérebro do ponto de vista da função dele, e não só da anatomia. Tá? Então, isso é a eletrofisiologia. A gente já caminhou para algo a mais, que é a Awake Craniotomy, é a cirurgia acordado. Quando eu quero funções cerebrais que exigem consciência, eu acordo o paciente no meio da cirurgia. E aí eu faço esse mesmo estímulo, por exemplo, linguagem. O que a gente tem hoje de concreto, assim, do ponto de vista até científico cartesiano, eu vou bater nessa tecla, é que quando eu estou falando de linguagem em funções superiores, que é o que a gente vê na internet, o pessoal divulgando, faz sentido você acordar o paciente, estimular aquela área do cérebro dele e ver se aquela função melhora ou piora quando eu estimulo aquilo. E isso me dá, digamos, uma licença 00 para retirar aquilo ou para preservar aquela função. Tá certo? Então, a Awake Craniotomy, a cirurgia com o paciente acordado, ela é uma evolução da eletrofisiologia quando a gente está pensando em funções que exigem consciência, funções superiores. Tá? Mas é óbvio que existe um marketing muito grande em cima disso, existe uma questão de vender, de dizer que isso é a panaceia, é a pílula mágica que vai resolver todos os problemas. Me estendendo um pouco aqui, eu até digo o seguinte: a Awake Craniotomy, essa cirurgia com o paciente acordado, na verdade, ela é um problema, porque nem todo mundo pode ser submetido a isso. Você precisa de toda uma avaliação antes. Nem todo indivíduo está preparado para ser acordado no meio de uma cirurgia. E quem tem acesso a isso? Não é restrito. É restrito. O valor é muito alto. É muito alto, porque isso envolve muita tecnologia, envolve profissionais capacitados, caros, né? Capacitados nesse sentido. Mas como toda novidade, como toda inovação, a gente imagina que aquilo serve para tudo. Hegel, né? Falava, eu vou trazer um pouco disso, né? Tudo é tese, antitese e síntese. Então, o que eu vejo hoje com essa história da eletrofisiologia, da cirurgia com o paciente acordado, é que nós estamos no momento da tese. A gente está achando que isso serve para tudo. E que isso é a pílula mágica que vai resolver todos os problemas.
Daqui a pouco nós vamos começar a ver os problemas disso. E aí nós vamos chegar na antitese, nós vamos achar que não serve para nada. E aí nós vamos chegar na síntese. Não, olha só, vamos concluir que de fato serve para alguma coisa, tem as suas indicações específicas. Como é que vocês, neurocirurgiões, fazem para conversar com pacientes antes da cirurgia? Eu acho que isso é uma questão que o Reis fala muito, tem que se vender. Eu acho que vocês devem se vender muito bem. Neurocirurgião, acho que eles devem fazer um curso de venda ao longo da residência, porque Nem eles tanto, convencem. Eles passam pelo bispo. Não, Impressionante. nem tanto. Nem tanto. Mas deixa E depois eu explico. Como que vocês fazem isso? Porque a questão é a seguinte: o paciente tem um tumor no cérebro, um paciente jovem, vamos colocar uma situação hipotética, jovem com tumor no cérebro, que ele vai morrer disso se ele não tratar. E aí você chega e oferece pro paciente, olha, eu vou operar, a chance de dar tudo certo, aí você vai e usa a eletrofisiologia intraoperatória, a monitoração, e aí você tá lá no intra e fala, eu preciso tirar esse pedaço do tumor, mas se eu tirar, ele vai sair sem falar ou vai sair sem mexer o hemicorpo direito. E ele é um cantor. Como que você decide isso? Você liga. E se você decide por deixar ele com a sequela, pra ele, se você acha Voltamos que ele vai na episiotomia. Voltamos na episiotomia. Como que você fala isso, entendeu? Acho que você tem que se vender muito bem para, independente da decisão que você tomar no intra, Sim. você bater de frente com o seu paciente. Eu acho que essa é a grande segredo, a chave mestra do médico no sentido estrito. Isso. Né? Você precisa, como eu disse anteriormente, você tem que usar a melhor evidência científica como norte, como rumo, e adequar aquilo àquele seu paciente em particular. Uma coisa é você operar o cérebro de um músico, por exemplo, que é isso que vendem na internet, o cara tocando violino, tocando saxofone, violão durante a cirurgia, e operar uma pessoa cujo ofício não exige a mesma praxis, certo? São coisas completamente diferentes. E hoje o mercado usa disso para vender algo que é muito específico, que serve para poucos, tá certo? O meu ponto aqui, dentro do que você estava perguntando, Tomás, isso não é para todo mundo. Você não precisa indicar para todos. Você tem que selecionar muito bem o caso, tá certo? Envolve uma série de variáveis conhecidas, das quais você controla, conhecidas das quais você não controla, e tem variáveis que são desconhecidas, que você tem que levar em consideração para tomar a sua decisão. Eu acho que é isso que diferencia a medicina das outras profissões. É a famosa discussão entre o quanto medicina é arte e o quanto medicina é ciência. É uma questão de livre-arbítrio, né, cara? Eu acho que ela é mais simples até do que isso. Livre-arbítrio. Como assim? Como assim? O transhumanismo, já que a gente falou muito disso, joga o livre-arbítrio, Prometeu, Epimeteu, você sabe muito bem do que eu tô falando, tira isso do ser humano. Onde é que tá o fogo de Prometeu? Qual que é a diferença nossa pro animal que tá lá? É o livre-arbítrio, meu amigo. Se você pode colocar isso no animal, você pode colocar isso na máquina. Quem que vai tomar a decisão? Que é o que ele tá falando agora. Sim. Quem que é o capacitado e que tem uma questão que a máquina não tem, que é ética. É ética. Se você jogar na máquina... Lembra que o Caio falou uma vez? Que se essa decisão for tomada pela máquina, elas tendem a ser nazistas? Completamente. E é compreensível, né? E Sim. É bastante compreensível. A ética é livre-arbítrio, meu amigo. Você vislumbra a possibilidade, tem um autor aí famosão, que escreveu um livro famosão, chamado Singularidade, porque essa é uma outra maneira de encarar o transhumanismo, singularidade, né? A fusão das duas coisas. E ele cogita a hipótese possível futura de vida não biológica. Vou repetir. Vida não biológica. Aí é Matrix. Aí você entra em Matrix. Avatar.
Não, o Avatar é bem biológico. De novo, vou anunciar aqui, Fox, Disney. Nós seremos bons roteiristas, hein? E aí a pergunta é, será que nós não somos só uma etapa? Oi? Veio os dinossauros, aí não deu certo. Eles não tiveram a chance. Aí os mamíferos que sobraram daquela época viraram nós. Os mamíferos sem pelo. E aí a pergunta é, será que nós não somos só a fase 2? O plano beta de um projeto maior que termina no único bicho que pode explorar o espaço? Máquinas. Não parou pra pensar nisso? Que doideira. Então, mas no e aí toda a nossa lógica, toda a nossa ética... Só vou fazer um contraponto. Mas só cogitando, toda a nossa ética, toda a nossa lógica foi um intervalo de um processo e foi embora. Acabou. É só isso. Acabou. Porque ela vira, só juntando o que você está falando, essa máquina vira nazista. E eu consigo entender até pelo nazismo, porque quando a questão da mortalidade some do horizonte, porque a máquina, a ideia é que ela não morre, né? Ela vai continuar se melhorando progressivamente ad eterno. Quando a ideia da mortalidade some do horizonte, há tendência as coisas ficarem mais nazistas mesmo, porque elas vão pensar no outro. Exatamente por isso. Porque mas eu não sei, de novo, pode ser que a gente só tenha chance de uma etapa nesse processo. Mas os dinossauros não tiveram a opção. Não tiveram. Mas Então, e a opção que a gente está tendo, a gente está construindo cada vez mais máquina. Então, mas, é isso que eu tô querendo dizer. Perfeito. A gente tá botando mais dinheiro nas máquinas. Existe uma coisa que você não tá contando que chama racionalidade, meu amigo. Que os dinossauros nunca tiveram. Nunca tiveram. E vou te falar, a máquina nunca vai ter. É isso que eu quero chegar. Você pode até construir a máquina perfeita, sabe? Agora, a racionalidade e o fogo dele nunca vai estar lá. Isso é estritamente humano. Ou seja, a esperança está só no ser humano. É isso que você está falando. Cara, como motor, sem dúvida. Concordo, sem dúvida, como motor da humanidade, como motor da Terra. Eu entendo, fato, mas tem vários caras, psicólogos comportamentais, que falam que não existe opção isenta no sentido absolutamente livre-arbítrio, porque você é influenciado pela sua família, pelo seu momento. Então, no fundo, eles questionam se tiver um algoritmo Regis, é doideira isso, eu sei que é polêmico, mas se você conseguiu construir um algoritmo Regis, ele bate 98% das vezes com você. E se você colocar essas duas, misturar, fizer um teste cego, pegar as pessoas pra ver, talvez elas não saibam qual que é o algoritmo, qual que é o Regis, só se olhar as decisões. Só que, irmão, nós somos 99,9% iguais. É isso que você tá botando 2% no que a gente é 99,9% igual. Não existe esses 2%, tá errado. É isso que eu tô querendo te dizer. Você não consegue jogar pra uma máquina a individualidade. Essa é a minha questão. A pergunta é se a individualidade é tudo isso que a gente pensa. Essa é outra pergunta. Eu acho que a individualidade é o que vai guiar a sua vida. Sim, mas se isso é divino, por que você tá pegando nisso? Deixa eu dar nome aos bois. Tá falando? Garotinho. Essa é a parte divina. Esse é o sopro de Deus. É o sopro de Deus. Eu sei, mas, de novo, nós estamos indo pra... Veja bem, eu só não quero colocar o sopro de Deus. Mas a discussão é teológica. A discussão não é moral, a discussão é teológica que nós estamos tendo. Não. É lógico que ela é. É teológica barra moral. Não. Ela é primordialmente teológica e os desdobramentos dela são morais. Bom, tudo bem. A gente vai jogar pro outro lado. Mas ela é teológica. Então não existe moralidade sem teologia. É isso que você tá falando. Eu acho que não existe moralidade sem morte. Perfeito, eu concordo. As máquinas, se elas viverem pra sempre e computarem forever... Acabou, é isso que eu tô falando. Tem a moral delas, não sei o que é moral. Então. A moral é uma construção, entre outras coisas, existe alguma coisa biológica que não morre? Que construiu. Existe alguma coisa biológica que não morre? Biológica que não morre? Não existe. Não existe, é isso que eu tô querendo te dizer. Isso, mas é isso que eu tô querendo dizer. Ou seja, toda matéria é fruto de algo que morre. Isso. E a ideia é se você construir algo... Peraí. Toda matéria é fruto de algo que morre? É óbvio. Não, a matéria não morre. Não. Ele quis dizer que todo ser material... Ele é consequência de algo que já decompôs e que se refez. É isso que eu quis dizer. Seres biológicos. Então, assim, os seres biológicos, eles são frutos de algo que já existiu, que morreu em algum momento. Você pode colocar a N fatores que existem. Todos eles. Senão não teria chegado na evolução nossa. Precisou morrer muita gente. Inclusive, o ferro que vai construir essa máquina, o aço que vai construir essa máquina, o vidro que vai construir essa máquina também tem um tempo de morte. Ou não tem?
Mas a máquina... Ou existe algo biológico que vive pra sempre? Não, biológico. Ferro? Vamos pegar os mais duros, o ferro, o aço. Biológico não, eu mas vou as até máquinas... tirar meu óculos agora. Mas as máquinas, essa é a doideira. Elas passam por outras vias de uma mídia A minha doideira é o seguinte, isso não vive. É isso que eu tô querendo te dizer. Você tá dizendo que ela não tem o sopro de... É isso. De novo, E eu vou fazer um ponto aqui na minha especialidade, Boa. esse salário da Muito inteligência boa. artificial. Boa. Eu não sou estudioso de inteligência artificial na radiologia, tem gente que só faz isso, estuda isso. Mas hoje, e aí por isso que eu falo isso para meus residentes, eu não vejo capacidade do computador tomar a decisão pelo radiologista. Eu gostei. Dos métodos mais complexos. Eu gostei muito que você falou de tomar a decisão. Isso. Hoje tem uma coisa muito, muito fantástica hoje em dia, e até uma história que eu vi o Sérgio falando, e eu me lembrei, que é a história de piloto de avião. Então, o piloto de avião hoje ele não pilota mais o avião. Não. Ele está de stand-by lá no avião, e cirurgia robótica em loco é a mesma coisa. Você tem um médico lá e alguém está operando de Camboja, sei lá. Então, ela não substitui no sentido que você pode prescindir da mão de alguém. Porém, no status quo, na velocidade de cruzeiro, no meio do coiso, o ser humano está fazendo bola. Quem está fazendo é a máquina. Ele está lá de stand-by. Exatamente. Então, de certa forma, existe uma substituição. Mas tem uma história que eu queria levantar, porque a gente está falando de história de heroísmo, quando que faz, e o Sérgio estava falando que você precisa passar pelo ruim para aprender, para incorporar, para ganhar razão, perspectiva. E ele estava falando disso, eu lembrei do herói do Rio Hudson. Vocês lembram disso? Sully. Pô, sensacional. Sully. Você lembra disso? Então, assistiu a ver isso? Não? Então, avião. História famosa. Aconteceu o que? 4, 5 anos atrás? Virou filme. Do filme do Denzel Washington. Nós estamos cinematográficos hoje é só filme. Então ocorre que ele decola, e logo depois que ele decola, o Monte Aves entra no avião, ele perde os 2 motores. E aí deu pane no sistema em todos os protocolos da história da aviação. Isso é o cenário mais cagado que pode acontecer na aviação. Você decolou, tá com o avião cheio, e você perdeu todos os motores. Legal. E aí o que faz? E aí virou o cara que falou assim, cara, eu sei, tenho treinamento, eu vou pousar. E ele pousou de forma que ele flutuou sobre o rio. Não é que ele caiu. Não é que ele caiu. Pousou. Ele pousou e ficou flutuando. As pessoas conseguiram sair. Conseguiu não morreu soltar as boinhas, ninguém. lateral. Que você acha que nunca vai acontecer. Tio, você tá no avião, É não. isso. Se cair, solta as boinhas. Não solta nunca. Então, quer dizer, não se pode prescindir desse conhecimento humano. Perfeito. Mas a base futura passa a ser, no status quo ideal, passa a ser a máquina, porque ela é previsível nesse tanto. Concordo. E na radiologia é isso. Vai ter menos. Vai precisar de menos médico radiologista. É isso, vai precisar. Mas a hora que apertar, vou acionar um radiologista ali experiente, que tem conhecimento, e ele vai decidir o que é isso. E na cirurgia, na neurocirurgia, vai ter menos neurocirurgião nesse pensamento? Vai. Eu creio que sim. Eu imagino que daqui a um tempo o neurocirurgião vai ser um simples entregador. Um simples entregador. Como assim? De Deus é entregador? É. Me explica melhor isso. De Deus é entregador. Com essa história de que tudo é automatizado, DNA, cromossômico, terapia customizada, como é que é o termo que estão usando hoje? Terapia-alvo do câncer, que trata o gene, que se imagina que... Personalizado. Toda doença vai ser customizada a esse ponto. Então, pensando do ponto de vista de ficção, claro, o que eu imagino é que o neurocirurgião ele vai simplesmente entregar uma partícula do DNA, seja por um vírus, um vetor, qualquer que seja o meio, naquela área do cérebro. Por exemplo, um paciente com Alzheimer. No pensamento reducionista cartesiano, nós vamos determinar a causa do Alzheimer, o acúmulo da substância amiloide no cérebro. Vamos descobrir por que isso acontece. O que o neurocirurgião vai fazer? Ele vai catar lá o vetor, seja ele qual for, através de estereotaxia, navegação, GPS, seja o que for, eletrofisiologia, craniotomia, acordado,
Ele vai entregar aquele código genético ali e aquilo vai se replicar e o indivíduo vai deixar de sofrer do Alzheimer. Mas aí... Essa é a minha ficção. Essa é a minha ficção. Mas aí você não vai precisar dele, então. Pode ser que não, que um robô faça isso. Se for uma simples entrega, você acaba com quem te disse que é o livre-arbítrio. Mas você está falando da operação em si? Ou da operação em si. Então, da operação em si, eu acho que cai na mesma categoria do piloto de avião. Você nunca vai ter um avião sem piloto. Exato. O piloto faz cada vez menos. O piloto fica lá tomando café, fato. Mas não vai nem, não sei, arrisco dizer, diferente de carro, que já estão começando os carros autotripuláveis, eu nunca acho que vai existir um avião sem piloto. Citações... Pelo menos eu não entraria. Citações hollywoodianas. Assistiram o Top Gun 2? Não vi aí. Cara, é a mesma coisa. É o Maverick com 50, 60 anos. Ninguém ganha do Maverick, velho. Ninguém ganha do Maverick. Regis, aí eu faço a pergunta pra você. Eu não, de novo eu. Quem vai decidir quem vai entregar essa medicação pro paciente? Tem que ser um médico. Você tá dizendo que tem que ter um arbítrio sobre o que vai ser feito. Mas o que ele tá dizendo é que esse arbítrio já vai vir direto da máquina, porque ela vai analisar N dados e vai dizer o que deve ser feito ou não. Quando o ser humano vai sendo empurrado pela tecnologia, o espaço dele, veja bem, o neurocirurgião, esse neurocirurgião do Egito que você falou, era só ele e zero tecnologia. E se olhar no passar do tempo, a tecnologia vai ganhando market share. Ela vai aumentando o market share dela e ela vai empurrando o operador para a ponta. Eu acho que a tendência é o operador ficar periférico em relação. Mas não dá para assumir com esse operador. É isso que eu tô querendo dizer. Eu me arrisco a dizer, desculpa, vou tentar fazer uma síntese, de que nós estamos num ponto de inflexão dessa curva. Pelo seguinte... Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas buscando medicina holística, integrativa, medicina oriental. O que é isso? É a decepção com esse movimento cartesiano tecnológico. Gosto disso, hein? As pessoas estão buscando... E você vê muito isso na sua prática? Com na neurocirurgia também? Com certeza. Uma integração corpo-mente. Corpo-mente. Next Billion Dollar Company, camarada. Mas você vê que é engraçado porque a gente vai buscando um outro espaço. Ocorreu uma coisa muito engraçada durante a Revolução Industrial, que as pessoas acharam que os empregos acabariam. Por quê? Porque vão ter máquinas fazendo. Mas isso até hoje. Então, e a doideira é que não acabaram. Os seres humanos passaram a ocupar os outros espaços. E eu acho curioso, eu gosto muito disso, porque você passa a querer habitar um espaço humano quando a máquina passa a dominar aquilo. Então, eu acho isso muito legal e é muito engraçado. Para pra pensar. Hoje em dia, comida é tudo gourmet e no sentido de artesanal. Você quer uma geleia feita pela mão de alguém. Se eu te falava, geleia que foi sair da fábrica, você fala, aí deve ter gosto de enlatado. Já está acontecendo com a medicina. É isso. As pessoas estão buscando a gourmetização. Gourmetização, é isso. É muito curioso. O Sérgio, isso. quando vai pedir um exame, ele fala, quero que você, se possível, vá fazer nesse local com este médico. Claro, é a gourmetização. Eu quero que você olhe o detalhe. Tem os dois lados da coisa, né? É isso. Eu só acho que a gente vai ocupar outros espaços, mas nunca vai faltar espaços, porque esse é o progresso. A ideia é que a gente vai abrindo o leque, né? Por exemplo, sendo bem idiota. Não, é perfeito. Não existia... aí nós somos na mesma língua, camarada. Sim. Aí nós somos na mesma língua, porque esse não é o transhumanismo radical. Não, exato. Não, é isso que eu tô falando. Ou seja, o livre-arbítrio vai ter sempre papel que é fundamental fato, mas vai ter uma fila muito grande de gente querendo botar chip no cérebro. Eu concordo. Não, uma coisa isso é outra. Isso. Cara, as pessoas falam assim, chip de graça? Que tinha uma fila muito grande pra voltar no Lula, meu amigo. Mas é isso. Então, de novo, é um atestado da ignorância. Você não aguenta. A gente não falou de política aqui. Cara, até agora. A gente não falou de política. Até agora. É justo. Registrado. É justo ele inserir política. Edição, por favor. Edição. Cara, a gente fala, puta, legal. Puta, que da hora. Muito legal. Eu só queria, antes da gente terminar, porque a gente tem tempo, eu queria trazer um pouco e já que a gente for de política, sair um pouco do mundo intuitivo e filosófico e trazer pra prática. Eu queria te perguntar, pro neurocirurgião, quais você enxergam que são as maiores dificuldades que você encontra num sistema público e num sistema privado
quando a gente fala de neurocirurgia? Porque é o seguinte, só pra te dar um tempo de pensar aí no que você vai falar. Não, já sei a resposta. Já me perguntei isso. Porque a gente tem trauma. Beleza. Acaba caindo pro público. Né? Mas tem a parte daquela coisa que não é aquela urgência. Não, 70% da população depende do público. Tá, então, quais são essas dificuldades? Público e privadas? E vou te provocar mais, já que a gente já tá aqui nessa conversa maravilhosa. Pra que lado você ia? Pro público ou pro privado? Vamos lá. Cara, no público é onde a gente tem o profissional com a menor expertise, com a condição técnica e humana mais precária. Então é o pior cenário. O público? O público. Porque você se forma médico. Onde que você vai se encaixar profissionalmente no mercado? Você não tem expertise, você não tem nome, você não é referência. Para onde você vai? Para o público. E eu vou falar isso com conhecimento de causa. Quando eu terminei a minha residência, especialização, etc., eu fui trabalhar no Hospital da Prefeitura aqui de São Paulo. O microscópio era da década de 70, os equipamentos eram os mais precários possíveis e eu era o neurocirurgião menos experiente. Certo? Quando a gente fala dos grandes hospitais de São Paulo, quem que está operando lá? São os mais experientes. Supostamente os melhores. Olha que paradoxo, que dicotomia. Se você tivesse os melhores médicos trabalhando na pior condição, talvez o resultado fosse um equilíbrio. Mas o que nós temos hoje é o médico menos preparado trabalhando na pior condição. Depois que ele adquire expertise, ele começa a trabalhar em melhores condições. Seja de diagnóstico ou de tecnologia terapêutica, intervenção. Então, assim, eu saí da minha residência cru, trabalhando na pior condição possível. Hoje, com 20 e poucos anos de formado, eu já tenho a possibilidade de não mais me sujeitar a trabalhar naquela condição extremamente precária, mas eu tenho uma expertise muito maior. Onde é que eu estaria melhor colocado pensando nisso? O ideal seria que o cara menos qualificado estivesse na melhor condição e o melhor qualificado estivesse na pior condição de trabalho. Talvez isso trouxesse algum tipo de senso de justiça, tá? Então, assim, infelizmente, no mercado brasileiro, da medicina, veja, isso não é regra, existem exceções, obviamente, mas o médico que está ali trabalhando no SUS, na pior condição, é o cara que está começando, é o menos experiente, é o menos gabaritado para estar ali. E quem está trabalhando nos melhores hospitais, veja, mais uma vez, não é a regra, porque a gente sabe que às vezes o cara tá na melhor instituição, na ponta. E é um bosta. Sabe o que eu acho curioso que você falou? Obrigado. Farei a pergunta pro Reginho. Reginho, qual que é o maior plano de saúde do país? Sistema Único de Saúde. SUS. Muito obrigado, Reginho. Monopólio. O Sistema Único de Saúde. Então, o maior ele que plano baliza. de saúde é o pior plano de saúde que Sim. existe. E a pergunta é, o que o monopólio ajudou, Reginho? Nada, cara. E assim, é o SUS que baliza. É o SUS que baliza. Então, mas eu, como médico, pensando do ponto de vista randiano. Obrigado. Adoro. Randiano. Vamos lá. Gosto muito. Eu também. Gosto demais dessa porra. Sendo um egoísta racional. Boa. Cara, Igual todos nós somos. Qual que é a menor minoria do mundo? O indivíduo. O indivíduo. Enfim. Pois é. Pensando nesse aspecto, né? Por que o SUS baliza? Porque o SUS aceita qualquer profissional. É o menor salário do médico. É o menor salário. Então, se um plano de saúde me paga 15% a mais do que o SUS, eu vou pro plano de saúde. Ele é o balizador. O SUS é o balizador. Tá certo? Nesse aspecto. Então, o maior plano de saúde brasileiro é o pior, nesse sentido.
Então, mas esse é por causa do incentivo. O que o Camara brilhantemente novamente trouxe é isso. Porque não é uma decisão do profissional em si, é um incentivo que ele tem. Quando você regulamenta, quando você traz formas de não digo dificultar o acesso, não é isso, mas você coloca algo como se fosse uma benesse, e ela não é uma benesse, porque existe um mercado ali, óbvio que os bons profissionais vão procurar aquilo que lhe traz melhor remuneração, condição de trabalho, do jeito que você quiser colocar. Pode ser dinheiro, pode não ser dinheiro. Exato. Pode ser a condição de colocar um pino na coluna de alguém. Acabou. Era nesse ponto que eu queria chegar. Boa. Que, eu ia perguntar, até o Sérgio me corrija se eu estiver errado, mas a especialidade dele depende de dinheiro. Sim. Toda a medicina depende. Sim, mas a dele, muito. Porque ele Muito. Muita muda tecnologia completamente agregada. Sim. o bisturi que ele usa para mexer no cérebro daquele paciente. Sim. E se ele não tiver condições, por mais que ele queira fazer, filantropia, eu vou trabalhar 2, 3 vezes por semana, 3 períodos no SUS, mas se ele não tiver condições de fazer o melhor paciente e aquilo começar a dar um transtorno, incomodá-lo psicologicamente, ele vai largar. E é isso que acontece. É isso que acontece. Na maioria dos serviços do SUS. É isso que acontece. Tem uma coisa interessante aí, que como médico, o advogado eu colocaria, o advogado que trabalha no Ministério Público, talvez, como eles não estão fazendo pote de maionese, e nenhum desrespeito a quem faz pote de maionese, eu quero dizer que não é a mesma tarefa todo santo dia com o mesmo produto final. Ele despeja dentro do processo do resultado que ele tem, ele. Então, se ele não está contente com o resultado, ele vai querer mudar de lugar, porque em última instância a responsabilidade é dele. E é isso que eu ponto, porque a gente fala o SUS, existe o amparo SUS, mas do ponto de vista da prática médica, em última instância é dentro de um consultório ou dentro de uma sala de laudo. Tá a ponta da espada, tá um profissional só, que cada vez está com menos espaço para atuar, mas ainda tem seu protagonismo, o médico, digo, né? Então, eu acho que o problema é que, se você pegar o quanto o SUS gasta, pegar a cidade de Xixirica da Serra, a famosa cidade de Xixirica da Serra, ela gasta X milhões de reais no SUS, contando tudo, por ano. E ela tivesse esse mesmo orçamento e fala assim, vou começar a comprar isso no mercado privado. E deixa eu ver como é que eu resolvo a vida das pessoas. Entende? A quebra do monopólio. Porque o problema não é a universalização da saúde. Sem dúvida. Eu acho muito difícil você encontrar qualquer médico formado em qualquer faculdade de medicina. Comercialização da saúde. Isso. Acho muito difícil pegar qualquer médico em qualquer faculdade de medicina e falar assim, você é contra a universalização da saúde? Vai ser difícil encontrar alguém contra. Vai ter. E eu respeito. Mas vai ser uma minoria. Não, veja bem, eu não tô... Você é a minoria. Eu sou contra porque o resultado não é esse. Essa é só uma palavra bonita para que faça com que a coisa pareça legal e não é a realidade. Não, o que eu tô querendo dizer é se o indigente que não tem dinheiro nenhum não paga imposto. De novo, então vamos formalizar o que eu tô querendo dizer. Obrigado. Saúde universalizada, eu quero dizer o seguinte, aquela pessoa que não tem dinheiro, vive na rua da amargura e nunca pagou imposto na vida. Ela merece ser cuidada se ela tiver míase, porque ela dormiu no relento e uma varejeira pousou na cara dela? Sim. Isso é universalização de saúde. Esse é um ponto. Beleza. O SUS eu tô anotando aqui, tá? Tô anotando o que você tá falando, esse irmão? Tô te falando esse é um ponto. De novo, pensando no Brasil, e eu não tô discutindo se isso, nos Estados Unidos não é, tá passando a ser. Mesmo o último, o recôndito do capitalismo também incorporou o Obamacare. Então, eu não sei o que quer dizer isso. Quem sou eu pra falar isso? Mas pensando no Brasil, construído por jesuítas, com uma maioria católica e um país cordial, as pessoas vão ser contra a universalização da saúde? Muito difícil. Sim. Você vai encontrar as pessoas contra. Óbvio que sim. Vai ser uma esmagadora minoria, sem a menor sombra de dúvida. Essa é uma coisa. A outra coisa é se o SUS merece continuar para frente. Essa é outra questão. A pergunta é se essa instituição burocrática, sem resultado, que tem um monopólio, merece ir para frente do jeito que está. Você é a favor dos Correios? Não.
Todo mundo merece receber carta? Todo mundo merece receber carta. Só a favor dos Correios? Não sou a favor dos Correios. Diga nossos apoiadores, que demoram 2 meses pra receber uma camiseta. É isso. Uma bela camiseta de algodão Mas eu quero ver o cara aqui, em Xixirica da Serra receber uma carta. Ele tem que receber carta em qualquer lugar desse país. Mas os Correios em si são uma porcaria pra entregar isso. Acho que essa é a questão, entende? Não, entendo. Assim, eu concordo com você. É que eu acho que existe um mau uso da linguagem, Camara. Eu acho que tá certíssimo o que você falou, é óbvio. Ninguém é contra alguém que precisa de uma saúde emergencial ou algo não ser tratado, é óbvio. Isso é desumano. Isso tá ao contrário do que está na nossa camiseta. A questão é que existe um mau uso da linguagem, né? Então, quando você fala que a saúde é gratuita, você tá mentindo pros outros. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque a saúde não é gratuita. Perfeito. Quando você diz que a saúde é universal, você tá mentindo pros outros. Porque a saúde não é, ela não tem como ser. Porque a saúde, ela é um bem. Ela não é um direito. A saúde é um bem. E como bem, ele é escasso na vida de todo mundo, inclusive na sua vida intrapessoal. Você pode ter, mesmo tendo o maior dinheiro do mundo, não ter o melhor acesso à saúde. Então, não existe você dizer que a saúde é universal. A minha questão é porque, assim, é muito fácil as pessoas utilizarem desse meio, dessa palavra, dessa linguística, para conquistar os outros politicamente. E aí isso vira... Perfeito. E aí isso vira a realidade de muitas pessoas que estão lá afligidas, diferente de nós, que temos a capacidade de pensar e ver na realidade absoluta, o que não é. É por isso que quando alguém fala pra mim, não, a saúde é universal, eu tô falando, o senhor é um mentiroso. Uhum. O senhor é um mentiroso. Porque não existe saúde universal. Uhum. Entendeu? Porque a saúde é um bem. Uhum. Sabe o que é universal? É o pensamento. É a ideia de liberdade. Edição, Isso. eu vou ter que sair para Isso é universal. Vai rápido porque a gente tem um pitch livre em 5 minutos pra terminar. Então me incomoda muito como as pessoas utilizam as palavras. Sem dúvida. Porque essas palavras são meio de dominação. Sem dúvida alguma. E essas palavras determinam então, entendeu? Eu tanto concordo. Perdão, fala. Deixa o convidado fazer uma sugestão aqui. Eu sou um fã de vocês. E essa talvez seja a discussão das que eu mais gosto de ouvir. E vocês já discutiram várias vezes a questão do SUS. E eu concordo com vocês dois. Então, minha sugestão: sentem vocês, os 3 integrantes, e façam um brainstorm e criem a cartilha BTC sobre o que seria o SUS, cara. É fantástico vocês conversando sobre isso. Assim, acho que vocês deveriam chegar juntas as 2 ideias aí e cartilha BTC. Só pra começar, eu gostei tanto que você falou SUS e pela primeira vez bateu, falou assim, Sistema Único de Saúde. Esse único é monopólio, esse único é intrinsecamente monopolista. Então, você não pode nem sequer escolher pra onde você vai, porque tem um único sistema. E eu acho engraçado, pegando essa questão da universalização que você falou, o SUS permite que médicos sem revalidação atuem no SUS. O SUS permite que o sistema privado, se você requisitar um especialista médico e o sistema de saúde privado demorar mais que 10 dias, se não me engano, talvez sejam 15. Ele toma uma NIP, que é uma multa. E eu falo assim, 15 dias para uma consulta normal e 30 especialistas. Pode esperar 2 anos e tá tudo bem. Então, claramente, você tem 2 regras. Então, essa universalização, e aí eu tô pegando, gostei da palavra que você usou, e aí você partidário muito do que você acabou de falar. Esse universal é universal desigual, né? É universal brasileiro. A gente finge que existe. Porque claramente tem uma saúde que presta e outra que não funciona. Mas e aí não há universalidade política, nenhuma. O termo universal que nem o Regis falou. Cara, vamos ser bem sinceros aqui. Quem aqui deixaria o serviço de saúde, porque é um serviço, um bem, na mão do Estado? Isso aí. Você deixaria? Você quer segurança pública ou privada, Regis? Sinceramente, privada. Lógico. Você quer educação pública ou privada? Privada. Você quer saúde pública ou privada? Privada. Aonde o público ganha? Nunca. E eu vou te falar o pior. Aí eu vi amigos... Sabe onde ganha? Na carta magna. Fato. Só na carteirada. Conhecidos meus falaram assim, o SUS deu vacina pra todo mundo. Não. O SUS te empurrou uma única vacina que você não podia escolher outra vacina. Eu queria estar nos Estados Unidos e poder escolher ou a Pfizer ou a
Moderna. Janssen ou a Moderna. Eu podia escolher 3. E aqui no Brasil falou assim, olha, você quer escolher? Você é sommelier de vacina. Você é um cara contra o sistema. Isso é totalitarismo dos piores que existe. Você não podia sequer escolher, não, mas então deixa eu fazer o seguinte. Vamos distribuir a vacina para todo mundo, mas como eu tenho dinheiro, eu quero poder escolher. E falava assim, você é elitista, você é contra o SUS, você é desumano. Você fala, não, eu tô defendendo o que eu quero. Dá pra minha vida. Se eu não puder escolher aquilo que você injeta no meu corpo e eu tiver que aceitar tacitamente o que você mandar, cara, isso é o futuro distópico 1984 encarnado. É muito aquela ideia que, assim, você já começa a ter escolha a partir de 3, né? É isso aí. Se você tem uma, você não tem escolha. Se você tem 2, você tem um dilema. Você só tem escolhas de verdade a partir de 3. Aí você pode escolher. Cara, sabe onde você tem escolha? Aonde? Alux Investimentos. Ela. Ali você tem escolha, velho. Vou te falar, ó. A escolha é fazer dinheiro. É isso aí. Você gosta? Putz. Você gosta? Gosta? Gosta de fazer dinheiro? O cara é meu cirurgião, velho. O cara é meu cirurgião. Gosta muito de fazer dinheiro. Então, na Alux Investimento não tem BO, meu amigo. Ali. Quanto tempo no mercado, você lembra? 15 anos. 15 aninho, né? 15 anos é bom tempo, velho. 15 anos no Brasil são quantos no Japão? 192. Ô, louco. É isso. E qual que é a virtude que eles gostam? E assim, se você dá o seu dinheiro para uma outra pessoa, você espera que ela haja prudentemente com o seu dinheiro. Boa. É o que a Alux faz. Prudência e diversificação, meu amigo. É isso aí. Não tenham dúvidas. Quem precisa aí, quem tá com dinheirinho sobrando aí, você é médico, ganhou dinheiro, só falar com o Ronaldo, com o Alexandre. Ronaldo Bela com 2 L's, @Alux Investimentos também. Pega com o seu FGTS enquanto você pode. Pega o seu FGTS no aniversário enquanto você pode. Enquanto pode. Ele já falou que você não vai poder mais. Só pra lembrar. Então, quando você tiver tempo, pega o seu aniversário. Olha pra mim. FGTS, você acha que eu tenho alguma coisa em FGTS? Olha pro querendo papai. dizer que as pessoas estão ouvindo a gente, vão ter e elas têm que depositar isso na Alux. Então aproveita. www.aluxinvestimentos com 2lx.com. Fica aí a dica. Meus amigos, temos tempo. Cara, sensacional a conversa. Mas antes de terminar, temos uma coisa muito, muito legal, pessoal, que é o pitch do livro. Camara, vou te... Fala pro pessoal aí, qual que é o pitch do livro? O que é o pitch do livro pra quem não conhece? 3 caminhos, 3 escolhas, 3 destinos, 3 chances eu tenho escolha, de 3 eu tenho escolha. É assim que funciona. Não é dilema. Você vê que a Por gente... isso que são 3. We talk the talk and we walk the walk, velho. Aqui é outros 500. Então 3 escolhas, o Camara vai apresentar o livro, cada um trouxe um livro, você vai ter que adivinhar quem trouxe cada livro para começar. E depois faremos o pitch e você escolherá quem foi que vendeu melhor para Vossa Senhoria, meu amigo. Perfeito. Primeiro livro, Camara. Por uma Nova Liberdade, um manifesto libertário de um cara pouco famoso chamado Murray Rothbard. Esse daqui é um dos papas. Primeiro livro é esse. Esse Vamos é um deixar dos aqui. caras. E agora, na mesma temática, só que não, Milton Halum, 2 irmãos. Já saímos de uma liberdade para você ter 2 irmãos. Você já não tem muita liberdade. A liberdade é muito Porque o seu dividida. irmão mais novo já é. Split Já não tá tomando liberty. liberdade. Split Você é mais liberty. novo? Você é Não, mais eu sou mais novo. velho. Mas o irmão mais novo já quer tomar liberdade. Verdade, aí não pode. São temas diferentes. E o último é What Everybody Else Is Saying, de Joe Navarro. Meu amigo, quem trouxe qual livro? Mandinal Style. Eu tenho que acertar os 3 aí? Não, você tem que tentar Se você adivinhar. acertar Tá 2, tranquilo. você acerta os 3. Se você acertar 2. É, sério. Não tem 50%. Depois Já que eu diria matemática. der o primeiro pitch, vocês vão me dar uma dica pra eu tentar acertar? Não, vai embora. Vocês já leram O Andar do Bêbado, não? Oh, não, eu ganhei de você o Andar do Bêbado. E você ainda não leu? Ainda não li, velho. Cara, tem um dilema eu tô mais matemático bebendo, lá, eu não você sabe consegui qual que ler. é? Qual? Fale. O dilema matemático desse livro, que até hoje eu não cheguei num consenso, é: você tem 3 portas e você tem que escolher uma. Qual é a probabilidade de você acertar a porta do prêmio na tua primeira escolha? 3 portas. De 3 portas, 33%. uma tem o prêmio. 33%. 33%. Aí você escolhe uma porta. Boa. E o cara vira e fala: não, pera lá. Você tem a oportunidade de mudar. Quer escolher outra porta? Aí você fica naquele dilema: fico na que eu tô ou eu mudo? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Porta dos Esperados. Porta dos Adorava. Esperados. Tá, se você mudar de porta, qual que é a probabilidade?
Ela muda, ela continua a mesma? Acho que continua 33%. Porque o cara tá só falando aqui. Acho eu. Eu também, porque se tá certo, tá certo. Aí vai ter que continuar. Com 3 opções. É isso aí. Não, você já fez uma. Isso. E o cara tá te dando uma em 2 agora. Não, mas você não sabe se tá entendi. certo ou errado a outra. Mas eu pude... Vamos ler o andar do vento. Vamos ler o andar do vento. Vamos ler o andar do vento. Escolha essa porra, cara. Beleza. O Manifesto Libertário foi meu amigo Magal. Eu? É. Certeza? Ele não é um cara do Rothbard. Então tá bom. Não sei. Beleza. Acho que foi Você ele. que sabe, ó, que tem pegadinha, hein? Pode, né? Pode. Eu não conheço todos assim. Sempre pode. Eu tô te dando a dica. 2 irmãos. Eu vou chutar aqui pro Tomás. 2 irmãos. E o What Everybody Saying, meu amigo Camara. Você dá o resultado? Resultado, ou por favor, pode dar você. Posso dar? Pode, por favor. Neurologista, né? Neurologista. Entende o cérebro, né? Ele fez a gente tocar violão aqui. Fez tocar violão, né? Enquanto opera. 100%! É, muito bom. Essa foi fácil pra ele. O livro em inglês do Camarão, Foi o libertário, nada. eu Tá aqui, maluco, o sobrou pra ele. Você Garotinho. Então, assim, vou dizer qual foi a lógica. Não foi nem a razão, é a lógica. Eu sei que o Magal diz que não, mas ele é meio anarquista. Ele é anarquista, ele é contra tudo. Ele é governo zero. Deixa o pau torar, o tal do mercado resolver. Tudo que tem palavra libertária. Deixa o indivíduo com livre-arbítrio decidir o que ele acha que é melhor pra ele. É nóis, Corinthians. Perfeito. E o Camarão foi por quê? Cara. Porque é inglês. Possivelmente. Tô de olhando o senhor. Ele precisa melhorar o vocabulário dele, porque ele usa muito dessa língua. Ele gosta. Ele gosta. Danado, safado essa língua. Então vamos lá. 1 minuto cada um. Camara, por favor, comece. Joe Navarro foi por 25 anos agente do FBI responsável por fazer interrogações para chegar à verdade de quem estava falando a verdade e quem estava mentindo. Ele é o cara que estava naquela sala, ele era o good cop e ele ia conversando com as pessoas. E ao longo desses 25 anos ele foi pautando a ideia de interpretar quem está falando a verdade ou não pela linguagem não verbal, ou seja, a linguagem do corpo. Genial. Por isso que ele chama-se What Everybody is Saying. No sentido, qualquer pessoa está... O que qualquer pessoa está falando, o que todas as pessoas estão falando e todos os corpos estão falando. E tem uma métrica muito interessante na PNL, na programação da linguística, que fala que você não consegue não se comunicar. Porque mesmo se você resolver ficar calado e não falar nada, você está falando alguma coisa interessante. Aí você leu O Corpo Fala, né? Não li esse livro, ele é famosão. É famosíssimo. Famosão o livro. Mas esse livro do Joe Navarro vai nessa tônica, quer dizer, e eu acho muito engraçado, e eu trouxe ele porque essa ideia de comunicação verbal e não verbal tem muito que você entender as pessoas, e quando você está lidando com expressões mecânicas e sentimentais das pessoas, tem tudo a ver de como você está fazendo isso. Esse é meu pitch do livro. É isso que eu tô querendo. Garoto, foi no tempo certo. Você quer o que é que vai eu, garoto? Você. Vou eu? Você vai por último? Você vai por último? Tá bom. Irmãozinho, ó. Seguinte, lá no começo do podcast, a gente fez uma pergunta pra você em relação à virtude. Tá? E não tem como um neurologista não colocar a liberdade como uma das premissas da vida dele. É óbvio, a prudência é muito importante, ela é fundamental, mas sem a liberdade de inovar, a liberdade de explorar, a liberdade de fazer diferente, você não se diferencia dos outros. E é por isso que eu trago para você aqui o Manifesto Libertário de Murray Rothbard. Isso aqui é a Bíblia do libertarianismo. Ela dá uma visão geral histórica de tudo que acontece na formação da ideia liberal. Desde John Locke, o liberalismo clássico, a Revolução Americana e daí pra frente. E esse é um cara que ele é americano, mas bebeu dos austríacos. A axioma central é o seguinte: nenhum homem ou conjunto de homens podem
cometer agressão contra outrem, tanto do ponto de vista de propriedade privada como físico. Então, o princípio da não agressão e da propriedade privada vão nortear a vida de qualquer um. O Estado é igual à coerção. Ele é o assassino, ele é o bandido, ele é o que toma conta de tudo, independente do que o indivíduo tem que pensar. Só o livre mercado e a ação humana miseniana, do ponto de vista puro, podem realmente combater e trazer uma ideia feliz. Os caras sempre dizem que o Estado resolve as coisas, mas o que resolve as coisas é a liberdade. E é por isso que eu trago esse livro pra você, meu amigo. Tá aqui meu pitch. Perfeito. Sensacional. 2 minutos. 1 minuto. Não, 2. Não, Primeira vez. Tá bom, vai. Vou liberar você. Vai. Justo. Tá justo. Já começa com um ponto positivo. Olha no olho, eu já vou te dar um toque. Olha no olho dele. Ó, já vou te dar um toque. Olha no olho. Ponto positivo pra mim. Foi o único que trouxe autor brasileiro daqui, valorizando a cultura e com certeza é um livro mais fácil de ler. Livro de 2000, ganhou o prêmio Jabuti. Esse é um dos pilares que quem gosta de cultura brasileira deveria ler ou já ter lido. Tá? Isso aqui é uma dos marcos da literatura recente do Brasil. Um cara que traz influência de Machado de Assis. Tá? Porra, perfeito. E a história, ele conta a história de uma família de imigrantes libaneses em Manaus durante o pós-guerra e pega toda a época de ouro e depois a decadência de Manaus e traz dentro o conflito de uma família de imigrantes. E aí tem 2 irmãos gêmeos que não se... Gêmeos? Eu tenho gêmeos. Tem? Coincidência, isso aí. Então, leia esse livro. Eu tenho irmão gêmeo também. É? Você é gêmeo? Sou gêmeo. E começou. Porra, não é um livro, caralho. Vocês vêm da vida de cada um, porra. Aí, são 2 irmãos gêmeos, filhos dos imigrantes, que não se dão bem. Um representa o modernismo e o outro pós-modernismo. Então, um representa a influência do Brasil e o outro a libanesa, e aí o conflito entre eles. E eles vivem, aí o narrador, personagem, é o filho da empregada que supostamente nasceu de um abuso sexual de alguém da casa e ele vai descobrir quem que é. E tudo isso se passa, ele narra brilhantemente, a escrita é maravilhosa, esse autor, ele escreve muito bem, ele ganhou o prêmio, e ele traz isso, é o conflito do ser humano representando 2 sociedades distintas e toda a dicotomia que tem entre no Brasil os imigrantes. Esse livro é fantástico. Nossa, obrigado. Esse é seu pitch? Tá fechado? Você quer mais 1 minuto? Não. Não, tá, sensacional. 2 foi suficiente? Tá tudo certo? Sensacional. Essencial o livro. Eu vou ler. Vai ler. Mas a pergunta agora não é o que você vai ler. A pergunta é: qual desses livros o senhor vai voltar para casa? Mas antes de você responder essa pergunta, porque eu queria que o Camarão estivesse aqui, não está, eu vou te fazer uma última perguntinha antes de você decidir o que você vai levar para casa, porque isso é muito importante para nós. Medicina ABC, Marília ou USP? Oi. Marília, cara. Você tá maluco? Eu fiquei até perplexo com a pergunta, cara. Tá certo, tá, Marília. Velho, eu sou capeta. Tá, você é capeta, não é? Eu sou capeta. Capetinha. Capetinha porra nenhuma, eu sou capeta, mano. Inclusive, velho, um abraço pros caras de Marília aí. Sigam a gente, participam disso aí, que a gente quer trazer cada vez mais gente boa aqui. Mas qual livro você vai levar pra casa, meu amigo? Cara... Tem que ver o pitch, quem vendeu, quem não vendeu, tem que ser um cara honesto, justo. Tá aqui do lado, ó. Ó, mau caratismo, né? Isso é mau caratismo. Não, ele já sabe que me convenceu, porque eu tenho, cara, eu tô numa pegada agora um pouco... Quero menos conflito. Justo. Vai levar o do Tomás? Ah, vou levar muito o do Tomás. Bom! Começou 2023 ganhando. Muito bom. Foi meio bichona, mas tudo bem. Não, foi. Cultura mas, brasileira, cara, esse é um livro essencial para quem gosta de literatura vou levar nacional. esse aqui, cara. Mesmo porque eu sei que vocês vão me dar de presente depois. Sergião, irmão. Prazer. Cara, puta, que cara, você é um cara sensacional. Obrigado. Tomás também. Foram duas visitas fantásticas hoje. Puta, sensacional. Muito legal receber vocês.
Não tenho a menor dúvida que seus pacientes, além de muito bem atendidos, tem um cara muito bacana do lado. Porra, o Tomás eu conheço há um tempo já, mas você é um cara que apareceu há pouco tempo aí na minha vida e eu tenho um baita orgulho de ser teu amigo. Você é um cara que mostra pra gente uma autenticidade, uma veracidade e que eu não tenho dúvida que eu colocaria a mão de qualquer pessoa próxima de mim, a vida nas suas mãos. Porra. Porque... extremamente lisonjeado. Cara, é muito, muito, muito bacana. E a gente fica muito grato, né, Camará? De poder te receber aqui. Um grande falar desse monte de coisa diferente que a gente falou. Um grande prazer. E, velho, obrigado por tudo. Que você continue esse caminho que você tá trilhando, que vai ser cada vez mais maravilhoso, sensacional. Você vai conseguir construir muita coisa boa. Tenha em nós pessoas que podem estar sempre ao seu lado. A gente faz questão disso. E muito obrigado, irmão. Muito obrigado eu mesmo. que agradeço. Uma palavra só pra você, velho, pra contribuir muito pra sua vida. A palavra que eu vou deixar pra você é axuxê, irmão. Axuxê! Axuxê! Quer te fuder, velho. Garoto! Não, mandou bem. Porra. Cara, manda suas redes sociais aí pra quem quiser te conhecer, te procurar. Por favor. Essa é a hora que a pessoa que eu contratei me mata, né? Você nem lembra, né, velho? Procura lá, Dr. Sérgio Tadeu, aneurisma cerebral, que você vai achar. Enfim, é o que eu me dedico, é o que eu gosto, enfim, do ponto de vista médico estrito, mecanicista, reducionista, enfim, é onde eu me encontrei. Não tenho palavras para agradecer a oportunidade de estar aqui, enfim, conhecê-los. Nesse momento que é peculiar, enfim, é livre, a gente fala, a gente bate um papo e, porra, foi fantástico. Parece que nós estamos ali no PL, cara. Trocando uma ideia de boa. Trocando ideia. O PL é isso, né? É o nosso Gentleman's Club. Sensacional. Aí, Seja bem-vindo, Tomás. Acho que você não conhece ainda o PL, né? Precisa conhecer. Tomi, obrigado, irmão. Você é meu amigo há muito tempo. Agradeço muito a sua presença aí para brilhantar tudo isso. Você é um cara sensacional. Agradeço de coração. Sei que você também tem suas redes, suas coisas. Aí o Nerisky, né? Isso. Na verdade. Se você quiser falar pra galera, por favor. Opa, obrigado. Obrigado vocês, Camarão, Reginho. Prazer, Sérgio. É, o prazer Opera bem. Mas como é que ele sabe se ele não tá na sala de cirurgia? Não, a gente vê os resultados. Olha só, se tem duas pessoas... Neuroradiologistas percebe que opera bem pela imagem. Tem duas categorias aí profissionais que podem falar pelo cirurgião. É o radiologista, que vê a imagem do pós-operatório. E o patologista, imagina. Não, é o anestesista, cara. O anestesista. Sim, sem dúvida. Esses dois, cara, para indicar médico, se você precisar de um cirurgião, procure um anestesista para te indicar alguém. Ou procure um radiologista. Desculpa, Tomás. Essa dica é boa. É boa. Então é isso. Obrigado pelo convite. É um prazer, cara. Vocês são demais. Admiro vocês. O trabalho de vocês tem que perdurar, porque vocês são muito bons no que vocês fazem. De verdade, continuem. Eu sou neuroradiologista, minhas redes sociais é Dr. Tomás Fred, 2DZI, neurosky.med. Já vou clicar aqui. Médico, já vou seguir. E Blume Diagnósticos, né? Galera, obrigado. Camara, primeiro do ano, novo lugar, Edita Cash aí, muito obrigado, pessoal. Obrigado, sensacional. Pessoal. Caramba, valeu por tudo. Valeu, Caio, Mateuzinho, Matheus Santos. É isso mesmo, né? Tamo junto, obrigado mesmo, valeu. Tem um caminho pela frente. Dr. Tomás Fred. Vamos seguir. Até a próxima. Valeu, galera. Beijo. Abraço. Tchau. Obrigado, galera.